Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem me buscar. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance todo o povo de Deus que nos acompanha aqui no programa Última Chamada, pela frequência da 100.5 FM Líder, e também os que nos acompanham pelo site, e também aqueles que irão nos acompanhar pelo RBT Plus. Que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de todo o povo de Deus que nos acompanha, e você que nos ouve pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao programa Última Chamada. Eu quero convidar os que podem, os que têm fé para tal, para que a gente apresente esta programação ao Senhor em oração, também apresentando a sua vida, a sua causa. Quem sabe a gente orando aqui em fé, no mesmo Espírito, Deus pode atender a tua súplica hoje, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então aqueles que podem, que querem, orem comigo agora em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, colocando as nossas vidas, colocando a vida dos teus servos que estão nos ouvindo agora, que o Senhor possa contemplar cada um de nós e que o Senhor possa contemplar, Pai, as nossas necessidades, as nossas reais necessidades, Pai, porque o Senhor sabe que o teu povo, Pai, depende do Senhor. Na verdade, até aqueles que não são teu povo também dependem de ti, Pai. A chuva que cai na terra, Pai, e rega o solo e traz o alimento é o Senhor que manda. O oxigênio que nós respiramos é o Senhor que manda. E essas duas coisas, Pai, tanto os que te servem quanto os que não te servem, Pai, se beneficiam disso. Então eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, contempla as necessidades do teu povo, Pai, daqueles que são teus, Pai, as necessidades mais íntimas do teu povo, Pai. Olha para cada um de nós, Senhor. Nós não temos mérito, Senhor, algum, Pai, a te exigir ou a te pedir, mas humildemente, Pai, nós te pedimos, nos ajuda, Senhor. Ajuda o teu povo, ajuda essa mulher que ora, Pai, este homem que ora, essa mãe, essa esposa de coração aflito, Pai, que veio buscar pela sua família, que veio buscar pelo seu marido, pelos seus filhos, Pai. Atende o clamor dessa mãe como o Senhor atendeu o clamor de Ana. Pai, atende o clamor desse pai, desse marido, Pai, aflito, Pai, porque ele é o líder, ele é o provedor, ele é o cabeça, ele é o sacerdote, Pai. E muitas vezes esse líder, Pai, está cansado, esse líder, Pai, está fraco, Pai, e ele vem buscar no Senhor, Pai, a solução. Faz um milagre assim como o Senhor atendeu, Pai, aquele povo em Samaria, que não te servia, que estava afastado de ti, Pai, mas por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é imensa, Pai, o Senhor atendeu aquele povo e imediatamente, Pai, o Senhor mudou essa situação. Assim como eu sei que imediatamente o Senhor pode, Pai, curar esta pessoa que está enferma, Pai, e que não tem suportado essa enfermidade, Pai. E nós sabemos que a enfermidade, Pai, inviabiliza a vida, Pai. É um sofrimento, Pai. E o único que se alimenta, Pai, de sofrimento, Pai, é o diabo. Então cura essa pessoa, Pai. O Senhor pode curar. Nós acreditamos, nós cremos, Pai, que o Senhor pode fazer. Manifesta a tua bondade, Pai, no meio do teu povo agora que está orando, Pai. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Meu Deus, se o Senhor não atender este clamor, Pai, não atender o teu povo, o Senhor acha que o homem vai atender, Pai? Se o Senhor não olhar para o teu povo, Pai, se o Senhor virar as costas, Pai, se o Senhor virar o olhar, Pai, o Senhor acha que porventura o homem, Pai, que é perverso, vai atender, Pai?
Se o Senhor virar as costas para o teu povo, não haverá quem os atenda, Pai. Então escuta, meu Deus, a oração daqueles que clamam, daqueles que sofrem, daqueles que gemem, Pai, daqueles que carecem, daqueles que buscam, Pai, o Senhor. Opera na vida deste homem, dessa mulher que ainda não te serve, Pai, mas que está te buscando para que ele saiba, Pai, que o Senhor, Pai, é efetivo na vida daqueles que te honram e que te buscam, Pai. Opera, meu Deus, o milagre, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai. Socorre, meu Deus, o teu povo. Tem misericórdia, Pai, do teu povo. Escuta a voz do teu povo. E eu quero te pedir, Pai, especialmente pelos ofertantes dessa programação, Pai. Homens e mulheres valentes, fiéis, Pai, idôneos, Pai. E o Senhor preza essas características, Pai. Então honra, Pai, o que essas pessoas fazem, Pai. No mundo de tanta gente mentirosa, Pai, infiel, ingrata, Pai. Porventura, Pai, o Senhor não vai honrar os fiéis, Pai. Aqueles, Pai, que honram o Senhor, Pai, nesta programação, Pai, cumprindo a Tua palavra. O Senhor disse, Pai, que a Tua palavra é provada, Pai. Então prova mais uma vez a palavra na vida do Teu povo, Pai, dos que são fiéis, Pai, suprindo-os em tudo, Pai, e arrancando do meio deles as enfermidades e as angústias, Pai, para que eles venham glorificar o Teu nome. É assim que eu te oro, consagrando esse programa e te pedindo que no abrir da nossa boca, Pai, o Teu Espírito possa falar, que o Senhor possa operar, Deus, que o Teu Espírito venha se mover, Pai, e realizar aquilo que os Teus servos não podem, Pai, quebrar os grilhões, as cadeias, Pai, que o Senhor dê ordem aos anjos, Pai, ao respeito do Teu povo, Pai, para arrancar essa barricada diabólica, Pai, que foi colocada no meio, para que Teu povo não avance, para que Teu povo não possa frutificar, Pai. Derruba, Pai, essa barricada diabólica nessa noite, quebra o cerco de Samaria, Pai, e dá vitória ao Teu povo, Pai, que te honra, Pai, e que te serve com muita sinceridade e amor, Pai. É assim que eu te oro, consagrando essa programação e apresentando, Pai, tudo que nós vamos fazer aqui, a vida do Teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quem concorda e crê diz amém. Glória a Deus, amém. É muito bom a gente poder derramar nossa alma ao Senhor, né? As atividades, a dinâmica, a correria é tanta do dia a dia que muitos têm falado, pastor, a gente tá tão... O sistema é um rolo compressor tão grande que a gente não encontra às vezes nem tempo para orar, né? E você não pode sair do altar da oração, porque quando a gente sai da oração a gente perde completamente o nosso equilíbrio, tomamos decisões e fazemos coisas que depois vão nos causar maiores sofrimentos, né? Então a gente precisa ter essa consciência que tem tempo para tudo, né? Existe o tempo para a gente estar trabalhando, existe o tempo com a família, existe um tempo de lazer, existe tempo para todas as coisas, e o tempo primordial, o tempo essencial para nós é o tempo de oração, de buscar Deus, de estudar as Escrituras, né? Então cultive isso na sua vida, que você vai ver que os resultados que você vai obter serão diferentes. E por falar em tempo, eu, como sempre, tenho deixado aqui uma reflexão. Eu queria ler um texto que é muito lido, que muitas pessoas abordam ele. Eu tenho algo para trazer aqui para vocês, em específico para algumas pessoas que nos ouvem. Eclesiastes capítulo 3, o versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O versículo 2 diz: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Então, o texto deixa claro que existe um tempo para coisas, e até de maneira paradoxal, existe o tempo favorável e o tempo contrário. E isso fica muito claro, não apenas porque as Escrituras narram isso, mas porque todos nós que estamos aqui, você que está aí me ouvindo, você já viveu tempos favoráveis, você já viveu tempos onde coisas favoráveis
boas de se viver viveram e também viveu tempos contrários, né? Mas eu queria aqui especificamente trazer uma reflexão para o povo de Deus aqui, e essa palavra tem um endereço certo para algumas pessoas. Eu queria falar para você que é tempo de frutificar, né? Inclusive, se eu não me engano, a missionária Dalit pregou aqui, ou foi semana passada, ou foi retrasada, sobre essa questão de dar frutos. E eu tenho refletido muito sobre isso. E antes de começar aqui a programação, eu ia trazer outra reflexão. E enquanto eu ia ali no banheiro, me veio a palavra: é tempo de frutificar. E isso aqui ficou fixo na minha cabeça. E eu sei que para algumas pessoas que estão nos ouvindo pela rádio, pelo site e também pelo YouTube, chegou um tempo de frutificar. Porque é bem verdade que quando você observa uma planta, eu não sei se você já teve essa experiência, mas tem as estações do ano e a planta se comporta em cada estação, ela tem um comportamento diferente. Por exemplo, eu não sei se você já viu a planta quando está no inverno, como ela fica, quando está ali acabando o inverno, seca, esturricada, sem folha. Em alguns casos até parece que a planta morreu. Você olha assim e pensa: cara, morreu a planta. Aí depois de um tempo, sem perceber, você vê que ela está cheia de folhas de novo. E aí depois tem flores, depois tem frutos. Então esse ciclo se repete. Talvez você nunca prestou atenção nisso, mas se você tiver uma árvore na sua casa frutífera, ou na casa do seu vizinho, onde você passar, você vai começar a observar isso. A gente tem uma congregação que, na frente da congregação, tem uma árvore bem grande. E às vezes eu estava orando ali, meditando, né, ministrando também, e eu vi aquela árvore passar por várias estações. Tinha hora que ela estava lotada de folha grande, frondosa. Aí tinha hora que ela tinha muitas flores, e tinha hora que ela estava seca, só galho mesmo. Parecia aquelas árvores de filme de terror. E esse ciclo, ele não acontece só com as plantas. Acontece também com a gente. Tem período na vida da gente, por exemplo, a mulher, ela tem um período para frutificar, para gerar, né? É o período do seu ciclo menstrual. Enquanto a mulher está nesse período, ela pode frutificar. Mas chega uma idade que ela entra na menopausa, e aí ela já não pode mais frutificar, né? E às vezes o que ocorre é que as pessoas, por ação diabólica, eu entendo, porque uma das coisas que o diabo mais gosta de roubar é o tempo, e ele age para que você não possa dar o fruto no seu tempo certo. Por exemplo, eu já vi mulheres que já estavam batendo a barreira de encerrar o seu ciclo, dizendo: eu vou ser mãe, eu vou ser mãe. E eu conheci uma mulher que já tinha passado do tempo, não tinha mais o seu ciclo menstrual, porque já tinha entrado na menopausa, e ela falando que mesmo assim ia ter mãe, porque era promessa de Deus. E sinceramente eu não acreditei, porque eu entendo que aquele caso de Sara e outros casos da Bíblia eram coisas específicas e não a regra para quem serve a Deus. E eu entendo que cabe a mim e a você, a gente observar bem o tempo e entender isso, porque o primeiro salmo, o Salmo 1, fala que bem-aventurado é o homem que não anda segundo a prática e o conselho dos ímpios, mas que ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, e ali está o seu prazer. E fala que esse homem, ele é como uma árvore. Olha de novo a analogia entre seres humanos e árvore. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto no seu tempo certo, na sua estação. Então quer dizer que a água é a palavra que vai regar a nossa raiz para que a gente frutifique no tempo certo. Então quer dizer que a palavra ensina a mim, ensina a você qual o tempo de a gente dar o nosso fruto. E isso é conhecimento, isso é libertação, né? Muitas pessoas vêm a mim no culto, vêm a mim na congregação e pede oração para que eu expulse o demônio e fala: porque eu quero libertação. Mas na realidade, quando expulsa o demônio, a gente está fazendo um exorcismo, está tirando o demônio da pessoa. Mas se ela não conhecer a palavra, que é o que liberta, ela vai voltar para aquilo. Então aqui, dentro dessa reflexão, a gente entende que aquele que está meditando na lei do Senhor, buscando o entendimento na palavra, ele está sendo liberto, ele está tendo a mente esclarecida, ele está saindo das trevas, ele está saindo da escuridão.
E, consequentemente, diz que ele é como a árvore que vai dar o fruto no tempo certo. E para muitas pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir, é o tempo de frutificar. Porque quanto tempo mais você vai ficar parada e parado, achando que ainda não é o tempo? E talvez, quem sabe, até essas palavras ou profecias que você escuta recorrentemente, calma, ainda não é o tempo. Não passe na frente de Deus. Espera. E o único verbo espiritual que você consegue conjugar é espera. E nunca chegou a hora, chegou o tempo. E eu vim aqui para quebrar isso e refutar isso. Eu estou dizendo que é tempo de frutificar. Porque, como nós lemos aqui em Eclesiastes, o tempo ele era paradoxal. Um tempo plantava, um tempo arrancava. Mas você sabe que quem planta, colhe. Então, entre o tempo de plantar e o de arrancar, teve o tempo de colher, né? Porque ninguém vai plantar e arrancar sem ter colhido, a menos que seja maluco. Então, a gente entende aqui pela palavra, pelo Espírito, que há um tempo para você executar tudo, inclusive para frutificar. Porque até quando você vai ficar parada e parado, vendo o sol nascer e vendo o sol se pôr, e você diz, ainda não chegou o meu tempo, enquanto a vida das pessoas lá fora está acontecendo. Estão acontecendo. As vidas estão acontecendo. Elas estão gerando, frutificando. Todo dia nasce bebê e todo dia morre gente. Todo dia as pessoas casam. Todo dia as pessoas descasam, como está escrito aqui em Eclesiastes. Todo dia as pessoas se juntam e se separam, ganham e perdem. E você está como um bebê numa incubadora que está esperando o tempo de sair dela e diz assim, ainda vai chegar o tempo que eu vou poder dar o fruto. E você está ficando um bebê crescido dentro da incubadora que não cabe mais. E talvez você não é nem um bebê, você já é grande. E as pessoas dizem, o que é que esse adulto faz dentro da incubadora? E as pessoas falam para você, saia, frutifique. Aí você fala, não, mas ainda não chegou o tempo. E quando é que será esse tempo? Quando vai chegar esse tempo? E eu quero te declarar para a tua vida que é tempo de frutificar. Porque talvez, quando você chegar um tempo mais à frente, você vai observar e dizer, realmente eu perdi meu tempo. E aí o tempo tem uma coisa que é implacável. O tempo que a gente perde, ele não se recupera. Você pode recuperar um dinheiro, você pode recuperar um carro que foi roubado, um celular que foi roubado, um dinheiro que foi perdido. Você pode até recuperar um casamento que estava perdido. Você pode recuperar muitas coisas, um terreno, um prédio, um negócio que você tinha, uma empresa. Você pode recuperar muitas coisas, mas o tempo você não recupera. Cada dia que a gente passa, cada aniversário que a gente faz, não é um ano a mais na nossa vida, é um ano a menos. Que a gente está indo ao fim aqui nessa terra. Entendeu? Então, pessoal, graças a Deus, mais um ano. Não é mais um ano, gente, é menos um ano. Porque, por exemplo, se Deus determinou que você vai viver 60 anos, um exemplo, e você está com 55 e fez 56, é um ano a menos. E por que eu falo isso? Não para te alarmar. Mas quando você entende que seu prazo está acabando, há um despertamento para que você saia e frutifique. Porque Deus fez a mim e fez a você para que a gente venha dar fruto. Nós precisamos frutificar. Mas, pastor, quais são esses frutos? Quando se fala de fruto, eu fico confuso porque vem muita coisa na minha cabeça. Olha, a colheita, o tempo da frutificação com Deus não é uma regra para todo mundo. Todo mundo vai ter que fazer a mesma coisa. Cada pessoa vai frutificar de uma maneira diferente. Entendeu? Eu conheço pessoas que a batalha da vida dela e a espera é por um casamento. É um casamento. Que é um cônjuge. Então, o fruto que essa pessoa vai dar nessa área, ela vai casar, vai formar família. Tem pessoas que a batalha da vida dela é um ministério. Ela já está há muito tempo, já se converteu e ela deseja frutificar no ministério.
adquirir algo maior, iniciar algo grande, frutificando, sair do banco, como se fala. E ela está ali esperando. Existem pessoas que não é nenhuma das duas coisas. Existe pessoa que tem um sonho de empreender, de fazer algo para que assim seja glorificado o nome do Senhor, ofertando, mantendo a obra e dando o seu testemunho. E a pessoa está ali esperando, na CLT, dizendo o dia que eu vou conseguir sair da CLT para eu empreender. E ela diz, ainda não chegou o tempo. Mas espera aí, que tempo é esse? Eu me lembro uma irmã daqui da igreja que ela estava falando comigo, que ela disse, pastor, eu deveria ter escutado o senhor no 2º ano que eu trabalho de carteira assinada. E o senhor disse que era o tempo de eu sair, só que depois que o senhor falou que era tempo de sair, eu ainda fiquei mais 7 anos lá. E quando eu saí, eu só perdi meu tempo, perdi quase uma década da minha vida. E eu podia ter empreendido antes. Então, cada pessoa tem uma área que vai frutificar, que ela quer frutificar, que ela precisa frutificar. Porque você não pode passar a sua vida inteira inerte, parada. Eu sinceramente, deixa eu falar uma coisa. Eu não consigo entender, a minha cabeça não entende, eu já tentei me esforçar, e olha que eu estou na caminhada há 21 anos lidando com pessoas. Eu não consigo entender como é que uma pessoa consegue passar a sua vida inteira dentro de casa, sem fazer absolutamente nada, esperando uma pensão cair na conta, ou esperando um auxílio do governo cair na conta, sem produzir absolutamente nada, sem evoluir em nada. Eu não consigo entender. Eu vi pessoas ao longo da minha vida, mulheres jovens, mulheres de mais idade, que passavam o tempo inteiro dentro de casa, e a única coisa que essa mulher sabia fazer era manter relações com seu marido. Só isso. Mas era o mês inteiro esperando uma pensão, esperando um salário, uma coisa do governo. Aí recebe aquilo ali, gasta aquilo ali. Eu penso, meu Deus, essa pessoa está ocupando a terra inutilmente. Ela não produz para a sociedade, ela não produz para a família, ela não produz para o teu reino. Ela está ocupando a terra inutilmente. Só consumindo os recursos naturais que tem nessa terra. E ela vai passar a existência dela. E o que foi que ela fez na terra, Senhor? Só consumiu. Porque ela não faz nada para ninguém. E eu penso, como uma pessoa pode passar? Entenda uma coisa, a vida aqui na terra, você não vai ficar aqui para sempre. Isso é uma passagem, a gente está passando. Quantas pessoas que você vai assistir um vídeo, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, e você vai ver que nenhuma daquelas pessoas que estão naquele vídeo existe mais. Ou seja, elas passaram. E só há uma imagem, porque tem uma câmera, porque tem gente que passou na época que nem câmera tinha, e é uma memória de algo que ela fez. E aí pergunta, essa pessoa que passou, ela fez o quê? E eu pergunto, será que você vai ser mais uma pessoa que vai passar e não vai ter dado nenhum fruto, não vai ter feito nada? E a palavra que eu trago é tempo de frutificar. Uma vez eu conheci um homem, que eu preguei para este homem, acho que de 15 a 16 anos, preguei para ele. E toda vez eu evangelizava, na esperança que ele ia se converter. E ele morreu numa cadeira de balanço, dormindo à tarde. Se ele tivesse se convertido no primeiro ano que eu preguei para ele, então ele teria vivido 15 anos com Deus. E você viver 15 anos com Deus é melhor do que viver 150 anos em qualquer outro lugar. É melhor do que viver 1000 anos em outro lugar. E eu preguei para ele 15 anos. E os 15 anos que eu preguei para ele, ele não tomou atitude, não quis frutificar, não quis ser a árvore plantada junto a ribeiros de água, que medita na lei do Senhor e vive essa lei. Ele foi a pessoa que morreu numa cadeira de balanço, sentado, quase como uma música de Raul Seixas que diz que a pessoa está com a boca cheia de dente, de boca aberta, esperando a morte chegar. Basicamente isso. E tem pessoas que infelizmente vivem assim. Eu não consigo entender como seres que são imagem e semelhança de Deus não conseguem evoluir com nada. Olha, eu falo uma coisa para vocês. Eu tive a experiência de se converter um irmão aqui na igreja, que ele tinha estudado só até a 3ª série do ensino fundamental. E o seu envolvimento foi com coisas ilícitas e tudo. E aí quem vê uma pessoa assim pensa, puxa, essa pessoa nunca vai sair disso, nunca vai andar, não vai frutificar em nada e tudo. E a expectativa que se tem é que uma pessoa que teve mais estudo, ela possa ter mais fruto. Só que no reino de Deus não é assim. Porque se fosse assim, Deus seria injusto. E aí esse irmão entra no ministério aqui na igreja, onde tem pessoas que têm formação de nível superior, onde tem pessoas paupérrimas, onde tem pessoas de vários níveis. E aí o irmão entra na igreja e começa a meditar na palavra de Deus.
de noite. E aí eu pedi para esse irmão deixar um versículo no culto e eu percebi que ele tinha uma excelente leitura. E eu pensei, como é que a pessoa que só fez até a 3ª série do ensino fundamental tem uma leitura tão boa? Não gagueja, não pausa, não fala errado. E pessoas que têm uma formação de nível superior lê horrível. E eu fiquei observando algumas coisas. Também vi que ele era muito bom de cálculo rápido, de matemática. Cálculos básicos de cabeça. E eu comecei a ver que a palavra de Deus implantada na vida daquele irmão estava mudando completamente ele. E eu comecei a ver o crescimento daquele irmão. E aí ele começou a pregar, ele começou a ganhar almas, ele começou a resolver assuntos internos da igreja, começou a trazer soluções para o ministério, começou a crescer, de maneira que começou a incomodar as pessoas que estavam ali há muito tempo e não dava nenhum fruto. E o irmão cresceu. E as pessoas que estavam ali sentadas numa cadeira e não davam nada, começou a ter inveja do irmão. E você via nitidamente, quando ele estava pregando, a inveja das pessoas. E não frutificava em absolutamente nada. E ele crescendo, evoluindo. E eu, observando aquilo ali, eu entendi que qualquer pessoa que ela busque ao Senhor na sua palavra, ela vai gerar fruto. Ela vai frutificar. E ele chegou depois a cursar a universidade, chegou a crescer, evoluir. Eu estava abrir empresa, e eu estava conversando com esse irmão esses dias, e ele falando para mim, eu muito feliz pela conquista dele. Ele comprou uma propriedade para construir uma casa, e eu conversando assim, eu fiz, puxa vida, quem diria que aquela pessoa que não era nada, não era ninguém, chegou ali, as pessoas nem percebiam a pessoa no culto, chegou a dar tantos frutos na obra, e poderia ter dado mais frutos se fosse mais diligente ainda, sabe? Então qualquer pessoa no reino de Deus pode frutificar. E chegou o tempo de você frutificar na sua vida. Não deixe a sua vida passar. Não deixe o seu tempo passar. Sabe? Tem um tempo que a gente realmente não dá fruto. Existe um tempo de estar, vamos dizer assim, seco porque o inverno chegou. Mas só que o inverno não dura para sempre. Sabe? Eu já passei tantos períodos na minha vida e tenho tantas experiências para relatar para vocês que eu já tive tempo de tá dando muito fruto em várias áreas para a sociedade, como profissional, como pastor, como irmão, no louvor, no evangelismo, na libertação, no trabalho, na família, né? Literalmente frutificando. E eu vejo que aquele tempo ele não era permanente, havia um tempo de deserto, havia um tempo de inverno, na verdade, e você não frutifica nada. Só que esse tempo depois passa e você vai de novo. Só que dentre todos esses ciclos que eu passei na minha curta vida, eu observo que tem gente que eu conheço que está do mesmo jeito quando eu nem frutificava ainda. E eu penso, como alguém consegue viver a vida assim? Às vezes eu penso, será que o diabo amarrou aquela pessoa? Ou será que aquela pessoa se conformou com aquilo? Porque, na verdade, o ser humano é muito fácil de se conformar com situações ruins. Então eu quero declarar para você aqui que é tempo de frutificar, que você se levante. Você não pode passar a vida inteira esperando e achando que o tempo vai chegar como se ele fosse uma mágica. Como se o tempo trouxesse os frutos. Não é o tempo que traz os frutos. É a gente que entende o fruto, entende o tempo e dá o fruto, como está escrito. Diz o Salmo que ele é como a árvore que foi plantada junto a ribeiros. E ele dá o tempo, ele dá o fruto no seu tempo. Então, pela palavra, você precisa discernir o tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes também que o coração do sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo. Então, tem um tempo como você... chega o tempo que você discerne, que é a hora de fazer, e tem um modo como você vai fazer. Agora você precisa se levantar dessa situação. Seja você que está me ouvindo, pastor, obreiro, seja você só um irmão de igreja, seja você uma pessoa que nem se converteu ainda. Mas é um tempo de frutificar, porque eu vou dizer, a pior coisa é a sua vida ter passado e você observar e dizer assim, o que foi que eu fiz? Eu frutifiquei em quê? Frutifique porque a alegria da vida de alguém é frutificar. A alegria do ser humano foi Deus que fez, tá? Não foi eu que quis que o ser humano fosse assim. A alegria do ser humano é frutificar. Sabe, quando eu casei,
só para encerrar aqui essa reflexão, quando eu casei, eu pensava assim, eu não vou ter filho, né? Por conta do ministério e tal. E a missionária, ela queria muito ter filho, né? E ela falou comigo. E aí a gente teve, acho que depois de 2 anos de casado, teve nossa primeira filha, né? E aí eu pensei assim, se eu vou ter uma filha, então eu quero ter muitos filhos, eu quero frutificar, eu quero dar frutos. Eu quero que, através da minha família, o nome do Senhor seja glorificado. Não vou ter um filho só para ficar ali sozinho. E aí eu pensei dessa maneira. E por outro lado, eu já conversei com pessoas que tinham uma visão completamente diferente de filho. Eu já cheguei a conversar com pessoas que chamam o filho de maldição. O filho ser uma maldição. E não quiseram ter filho e frutificar. Uma vez um obreiro da igreja chegou para mim e falou assim, eu fiz, varão, tá de outro filho, né? Ele fez, não, pastor, tá repreendido, eu não quero mais um devorador não. Eu fiz, como é? Ele fez, eu vou fazer vasectomia. Eu fiz, meu amigo, você tá ficando doido? Filho não é devorador, filho é bênção, filho é força pra gente na velhice. Vá ter outro filho, vá fazer outro filho. Que vasectomia o quê? Fazer vasectomia? Não, porque a situação, a crise. Eu fiz, meu amigo, isso é um atestado de miséria que você está declarando aqui, que você não vai ter filho por causa da crise. A gente não vive por crise, a gente vive por fé. A palavra final da gente não vem de governo, de bolsa de valor. A palavra final da gente vem de Deus. Frutifique, sabe? E eu sou um homem, um servo de Deus, que eu gosto de ver as pessoas frutificar. Então, sai dessa situação e frutifique. Há uma depressão generalizada tomando conta das pessoas para que elas se enclausurem, como na época de Gideão, e fiquem dentro de uma caverna, sem colher os seus frutos. Mas é a hora de sair da caverna para colher fruto. E nem importa a sua idade, nem importa o que já foi feito. Eu já vivi vários ciclos, tá? Eu já vivi ciclos. Me lembro uma vez que eu estava em outro país, trabalhando, e falei com a irmã, com os irmãos. E aí depois a irmã me encontrou. Eu tinha saído de um culto, já estava aqui no Brasil. A irmã me encontrou num culto e falou assim, Pai Senhor, pastor, eu lhe vi lá, viu? Eu fiz, para você ver como é que as coisas são. Um dia eu estou em outro país e eu estou aqui. Ou seja, você vai para todos os locais, você está em cima, você está embaixo, você está na esquerda, na direita, você está frutificando, você está vivendo. E tem pessoas que se conformam todo dia, vê o sol nascer, o sol se pôr, e não dá um fruto. E para finalizar, é muito triste, porque a Bíblia diz que quando o Senhor que dá os talentos para aqueles homens, para eles negociarem os talentos, que nada mais é do que multiplicar eles, e frutificar, multiplicar, né? A gente pode encarar dessa maneira. E diz que teve um que ganhou só um talento, e ele foi lá e cavou uma cratera no chão, enterrou aquele talento e ficou esperando o Senhor voltar e disse, está aqui, Senhor, o talento que o Senhor me deu, eu te devolvo. Só que todos os outros que receberam entregaram multiplicado. E aí ele vai e entrega só o que recebeu. E aí o Senhor diz assim, servo mau, se você sabe que eu sou um Senhor severo, por que você não pegou, pelo menos emprestou para alguém negociar? Você enterrou. E ele foi e disse assim, até o que você tem será tirado. Ele tirou o talento dele, deu para o que tinha mais, e aquele homem foi lançado nas trevas exteriores. Aquilo é um exemplo nítido do que vai acontecer com as pessoas que se julgam servos de Deus e nunca deram fruto. O próprio João Batista, né, a missionária me recorda aqui que ele falou assim, a árvore que não produzir bom fruto, né, nem só fruto, é bom fruto, o machado já está posto à sua raiz, ela vai ser cortada e atirada ao fogo. Você acha que esse texto está falando de árvore mesmo? E está falando de uma fogueira que vai jogar a lenha dentro? Não, está falando do inferno, da condenação. Há muitos que pensam que o fato de frequentar uma igreja, dizer que é evangélico, isso aí já garante ser no céu. E por esses textos, por esses dois, pelo que João Batista fala e pela parábola desses talentos aqui, está muito claro que o reino de Deus ele exige de nós frutificação, multiplicação de frutos, multiplicação do que Deus nos entrega. E aí você não vai poder dizer que Deus não te entregou nada, né? Porque o ser humano mais inútil dessa terra, alguma coisa ele tem para oferecer. E eu acredito que você que está me ouvindo não é essa pessoa. Então eu declaro aqui para você, é tempo de frutificar, tá bom? Então essa era a reflexão que eu tinha para
deixar para vocês aí, eu quero agradecer aqui aos nossos amados ofertantes, você que nos escuta pela primeira vez. O nosso programa está aqui na 100.5 há praticamente 7 anos, agora no finalzinho do ano vai fazer 7 anos que a gente está aqui, e nesse tempo inteiro nunca tivemos comercial, patrocínio, nosso programa sempre foi mantido pelos ouvintes, tá? Então, eu quero agradecer aos ofertantes, quero lembrar você que é ofertante, que não fez sua oferta, faça, é muito importante. Essa programação está esse tempo todo abençoando vidas, como abençoou agora com essa reflexão, porque existem pessoas fiéis, e você que nos ouve pode também se tornar ofertante, fazer parte dessa grande família, porque aqui é uma grande família. Eu conheço praticamente todos os ofertantes, todos que mantêm esse programa, e tem pessoas que estão conosco aqui numa jornada de 6 anos, sendo fiel todos os meses, né? Num tempo como esse, a gente encontrar alguém que seja fiel esse tempo todo é algo incrível, né? Um tempo de tanta mentira, de tanta aliança quebrada. Então eu só tenho a louvar a Deus, agradecer, glorificar pela vida dos ofertantes. E lembrar que todos que ofertam aqui, que mantêm esse programa, somos uma grande família. Essas pessoas estão sempre debaixo de oração. E você também pode estar, tá bom? Então fica o meu abraço, meu carinho, meu amor por todos os ofertantes. E vocês que ainda não ofertaram, façam sua oferta, é muito importante. E a gente tem uma audiência madura, a gente não precisa ficar inventando campanha, inventando mentira, como a gente vê na internet aí, que é de dar nojo, o que muitas igrejas evangélicas estão fazendo, enganando pessoas, roubando literalmente as pessoas com palavras fictícias. São pessoas gananciosas, procurando fórmulas mágicas de ficarem ricos, e líderes ensinando formas mágicas inexistentes de como ficar rico. É como a lâmpada do gênio, né? Mas a gente não fala isso, a gente só aborda e alerta para a consciência de cada um, que é importante, uma programação que seja séria, que pregue a palavra, que tenha uma credibilidade de 7 anos, né? Abençoando vidas. Então, se você quer fazer parte dessa família, está ofertando, mantendo, se esse programa tem abençoado a tua casa, teu lar, eu convido todos vocês, inclusive as pessoas que estão no YouTube, para se tornar ofertante e manter aí, né? Cada pessoa que está no YouTube aí poderia, uma vez por mês, dar R$10. Isso não vai te empobrecer, pelo contrário, vai fazer com que esse programa multiplique, frutifique mais, e todos aqueles que também ofertam estão frutificando, né? Porque não sou eu que faço sozinho o programa. As pessoas que ofertam estão fazendo o programa comigo. Elas não estão visíveis, né? Mas elas também estão frutificando, e você pode frutificar. Eu peço a você que está no YouTube, que cada pessoa que nos acompanha pelo YouTube, se você ofertar, fizer um compromisso com Deus de ofertar R$10 por mês, você do YouTube aí, tá? Deus vai abençoar muito a tua vida. Oferte, nos ajude a multiplicar o nosso programa. Nosso desejo aqui é crescer aqui na 100.5, né? E ter uma programação ainda maior, mais vasta, para que possa alcançar mais vidas. Então eu faço um pedido aí a cada um do YouTube, põe esse compromisso com Deus, que eu tenho certeza que você que está no YouTube aí nos ouvindo, que as portas estão fechadas, se você fizer um compromisso sincero e real com Deus, eu tenho certeza que Deus vai honrar e as portas vão abrir, assim como tem aberto e cuidado de todos os nossos ofertantes que ofertam, as pessoas que ouvem a programação pela frequência 100.5, tá bom? Então faça esse pedido a você que está no YouTube. E você que está no YouTube, você pode fazer isso pelo QR Code que está aí no canto da tela. É só você apontar a câmera do teu Pix aí, escanear esse QR Code, você vai poder estar ofertando. E você que nos escuta pela rádio, pelo site, você pode enviar a sua oferta pelo WhatsApp do programa, que é o 839, a chave Pix é o WhatsApp do programa, que é 839-9105-6834. O DDD é da Paraíba, então fica 839-9105-6834, tá bom? 839-9105-6834 é o WhatsApp, né, do programa, é chave Pix. Você pode enviar a sua oferta, e você pode também falar conosco. E eu peço aos irmãos e irmãs, tenham paciência, aos que falam conosco ali no WhatsApp. É muita gente falando, e eu digo para vocês que está humanamente impossível responder a todas as pessoas, né? Eu não gosto de responder só dizendo amém, amém, tá certo, amém, tá total. Eu gosto de realmente ajudar as pessoas, dar uma direção. Então, tem pessoas as pessoas que eu já respondi sabem que eu procuro ajudar na sua causa, eu mando áudio, eu oriento, eu falo a palavra. Então tem muita gente que não tem resposta, e aí às vezes acha que a gente não quer responder, porque às vezes vê que está online e pensa assim, está online e não me responde. Mas é porque tem muita mensagem, tá bom? Então eu peço a você que tenha paciência, e assim que possível a gente vai estar respondendo a todo mundo, tá bom? Pessoal, mas é isso aqui, vamos aqui para o quadro Socorro Vem do Alto. Tem uma situação bastante interessante aqui,
Eu queria que você acompanhasse, eu queria que você se inscrevesse também no nosso canal do YouTube, que é o RBT Plus, para que você possa acompanhar, comentar, compartilhar, tá bom? E abençoar outras pessoas. RBT Plus, R de rato, B de bola e T de tatu. RBT Plus. Você bota isso aí no buscador, a primeira opção que aparecer lá, o nosso canal, você se inscreve, vai estar também ali podendo acompanhar outras tantas programações, tá bom? Pessoal, vou soltar aqui a vinheta, em seguida a gente vem com a locução aqui do quadro Socorro Vem do Alto, com a questão de hoje, daqui a pouco a gente vem com a resposta. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. A paz do Deus vivo, Pastor Josué. Acompanho essa programação abençoada desde 2021. Nessa época eu ainda era evangelista. Aprendi muito com o Senhor de lá para cá, mas no final do ano aprove a Deus me separar para o ministério pastoral. Fui colocado num campo difícil e gostaria de explanar minha situação e pedir um direcionamento, pois a Bíblia diz que nos muitos conselhos há êxito, né? Eu fui consagrado ao ministério pastoral em dezembro e minha liderança me pôs à frente da menor congregação do nosso ministério já no início de fevereiro, porque houve uma troca de pastores em várias congregações. Mas nesse pouco tempo já deu para perceber que algumas coisas não estão muito alinhadas com a sã doutrina. Eu cheguei e não fui implantando de cara o que Deus colocou no meu coração para a congregação. Eu fui deixando os irmãos à vontade para ir conhecendo cada um, para ver onde cada irmão poderia se encaixar melhor e cooperar com a obra. Porém eu notei que ali é congregação de uma pessoa só, pois tem uma irmã, uma jovem senhora, que coordena o departamento de senhoras, lidera o grupo de jovens, lidera as irmãs que coordenam o departamento infantil. Ela dirige culto, canta em todos os cultos, também tenta deixar palavra e ainda é tesoureira da congregação. Eu achei isso muito estranho. Tentei entender essa situação e percebi que praticamente todo mundo venera ela, principalmente a juventude. Essa irmã tem tanto controle sobre a congregação que quando dou alguma incumbência para os irmãos executarem, eles vão primeiro perguntar a ela se devem executar ou não. Já é uma coisa involuntária, entende? Tudo o que eu falo, eles vão primeiro nessa irmã. Diante disso, tive 2 reuniões com minha liderança local. Falei que gostaria de mudar algumas coisas na congregação. Uma delas era deixar essa irmã mais no departamento de senhoras, e no resto por outras lideranças. Mas eles foram unânimes e taxativos. Não mexa em nada, não remova os marcos antigos. Eles alegaram que 2 pastores já passaram pela congregação e nunca mudaram nada. Porque eu que cheguei agora já quero mudar tudo tão cedo. Parece que o teor dessas reuniões chegou nos ouvidos dessa irmã, pois ela está ainda mais espaçosa, centralizadora, sarcástica e indo para os cultos com umas roupas muito insinuantes. Ela agora está dirigindo todos os cultos e no domingo retrasado, ela me passou o microfone para pregar, faltava 12 minutos para encerrar o horário dos trabalhos. Eu fiquei revoltado. Eu pensei muito, decidi dar um basta e não vou tolerar mais isso. Vou chamar ela imediatamente para uma conversa muito séria. Vou afastar ela de todos os cargos e se ela não quiser acatar, procure outra congregação, mesmo que minha liderança esteja cega e não esteja discernindo isso. O que o senhor tem a pontuar diante da minha decisão, pastor Josué? Amém, tá aí a questão do nosso pastor, né? Agradeço também a participação dos irmãos aí, daqueles que nos prestigiam, dos que são líderes, né, de ministério, que são obreiros que também escutam a gente e enviam suas questões para que a gente possa estar contribuindo, colaborando de alguma forma com o seu ministério, né? E essa é uma questão que eu tenho abordado muito, né? Ontem eu estava com um pastor amigo nosso, estava lá, fui adorar o Senhor juntamente com ele, na congregação dele, estive ali orando, né, e compartilhando algumas experiências entre pastores, entre líderes. E uma coisa que eu tenho abordado muito é essa questão desse formato de igreja, que isso aqui também não começou hoje, não começou ontem, mas que tem muita gente, que eu também tenho conversado, que tem se queixado, não tem achado lugar para congregar porque a igreja tem se moldado a isso. E fica muito difícil quando você é um pastor que você preza pela sã doutrina, você manter isso dentro da igreja, né? Então é muito difícil, é uma questão que eu tenho abordado muito. E até tem outra questão que um pastor enviou do Socorro Vem do Alto, que ele estava perguntando o que é que ele deveria fazer, porque a congregação dele inteira se mantém, né? E também ele é pastor integral, não trabalha fora, se mantém disso. E todos os irmãos, quase a maioria, não todos, mas a maioria, queria pintar o templo da igreja de preto. E ele não concorda com isso. Ele disse, o que é que eu vou fazer agora? Porque ele disse, eu tenho quase certeza que se eu não pintar, o povo vai sair da igreja, né? Então tem muitos movimentos que estão acontecendo nesse tempo da gente, que está
causando anomalias na igreja, né? E o primeiro ponto que eu queria abordar aqui nessa questão, pastor, é que quando a gente está subordinado a um ministério assim maior, que tem essas convenções, né, que tem essas hierarquias, e você está pastoreando uma igreja para esse ministério, você é um pastor desse ministério, o que a pessoa tem que fazer é estar submisso ao que eles fazem, né? O primeiro ponto que eu abordo é isso, porque a gente não pode chegar lá e alterar um cronograma, uma normativa ou um padrão que o ministério está adotando, ainda que seja errado. Mas quer dizer, pastor Josué, então que eu tenho que concordar com o erro? Não, eu não estou falando que você tem que concordar. Eu estou falando que se a gente vê que está toda essa situação, como o senhor abordou, dentro da congregação, e o senhor pastoreia para um ministério, o senhor não vai poder chegar e mudar agora, porque isso vai ser uma atitude de rebelião, ainda que eles estejam errados. Entendeu? Porque quando a gente concorda em fazer parte de uma aliança ministerial, que a gente está subordinado a outros pastores, a outras lideranças, a gente tem que seguir aquelas normas, né? E nesse caso aí, se o senhor comunicou para o pastor que está acima do senhor, e ele disse não mude nada, não mexa em nada, então se o senhor tomar uma atitude de mexer em alguma coisa aí e mudar, vai ter problema. E aí vai ter um problema chamado rebelião. Vai ter racha, vai ter divisão, vão ter pessoas que vão para outros locais, enfim. E aí não vai ser proveitoso nem para o senhor, nem para a igreja, nem para as pessoas que estão aí. E também não vai ser proveitoso o testemunho que vocês vão dar na localidade onde vocês estão implantados, né? Então o primeiro ponto que eu abordo é esse, a primeira questão que eu abordo é essa, porque, como o senhor falou aí, se tem uma mulher só, que ela manda praticamente em tudo, né? Que quando o senhor chegou aí, ela já estava, vamos dizer assim, consagrada a esses postos. E ela manda praticamente em tudo. Ela coordena esse departamento com as mulheres casadas, né, com as senhoras. Se ela prega, ela canta, ela ora, ela também está com jovens. Se ela está fazendo tudo isso e uma mulher só está mandando, e os pastores que antecederam o senhor aceitaram isso daí, o que eu falo para o senhor é que se o senhor for mudar, mesmo depois da negativa do seu pastor que está superior, isso vai ser uma atitude de rebelião e vai causar problema. Por quê? Se essa pessoa tem toda essa influência na igreja, se o senhor barrar ela, todo mundo vai sair da igreja, vai ter uma rebelião. Então tem que ter outra atitude aí, tem que ter uma outra maneira de resolver isso, porque se o pastor der negativo, o senhor não pode chegar lá e fazer, e também eu estaria sendo irresponsável se eu falasse para o senhor irresponsável, se eu falar, não pastor, é isso mesmo, tire e afaste. Não, se eu falar isso para o senhor, eu estou sendo irresponsável, porque tem muitas pessoas que estão envolvidas ali, né? Mas isso não significa que eu concorde com isso, tá? Porque, por exemplo, aqui na igreja, nenhuma mulher faz isso, nem a minha esposa ela faz isso. Uma igreja não pode ser praticamente presidida e liderada por uma mulher, como está sendo aí no caso da congregação que o senhor faz parte. Na minha visão, isso aí é Jezabel. Jezabel manipulava o rei Acabe, Jezabel manipulava os profetas, Jezabel manipulava as autoridades, os juízes, Jezabel manipulava toda a nação. E isso, na minha visão, é o mesmo espírito, porque o próprio Jesus vai falar lá em Apocalipse, ele vai dizer, falando para as 7 igrejas, ele vai dizer, aí contra vocês eu tenho que vocês toleram Jezabel. Ou seja, o nome daquela mulher da igreja lá no Apocalipse não era Jezabel, mas ele intitula ela de Jezabel, colocando ela como uma figura daquela mulher. Fez ela manipula, ela se prostitui com os meus servos, né? E Deus reprova isso. Então, quando eu falo para que o senhor não tome a atitude de fazer o que o senhor quer fazer, que é chegar e dizer eu vou fazer assim mesmo, quando eu falo isso, não é que eu concorde com isso. A visão que eu tenho é a mesma que o senhor tem. Está errado. É uma Jezabel, o senhor não tem essa visão, mas eu tenho, é uma Jezabel, o mesmo espírito, é uma manipulação. Biblicamente, se você for pegar de Mateus até Apocalipse, você não vai encontrar nenhuma igreja que tinha uma mulher que presidia, que fazia essas coisas aí, que comandava, né? Não existia. E não se tinha um formato de culto como esse, né? Que você canta 1h45, ou seja, então quase 2 horas essa mulher junto com irmã cantando, junto com criança, né? Então você observa que a mulher tem controle sobre todos os departamentos. Ela canta só, depois ela canta
com as senhoras, depois ela canta com as crianças, depois canta com os jovens. Isso não é bíblico. Entendeu? Isso é uma situação que foi permitido, né, e se deixou, vamos dizer assim, multiplicar dentro da congregação, e agora que o senhor está vendo que está errado, não tem muito o que se fazer aí, porque se o senhor for tomar uma atitude, se a sua liderança diz não faça, e o senhor faz, é rebelião e vai ter problema. Vai ter problema sério. Entendeu? E rebelião nunca é bom. Rebelião nunca é bom. Rebelião nunca é bom, e o primeiro ponto que eu abordo é que o senhor não deve tomar essa atitude, não deve fazer isso, porque o caminho não é esse. Porque se existe uma hierarquia, se o senhor fosse o pastor presidente, fosse o único ministério, o senhor tivesse, tudo bem, o senhor podia fazer isso aí que o senhor estava pensando em fazer. Mas se o senhor não é o pastor e tem 10, 15 pastores acima do senhor não pode fazer isso. Por quê? Além de ter uma rebelião, o senhor vai amaldiçoar a sua vida. Ainda que o senhor esteja certo. Ainda que o senhor esteja certo. Eu congreguei a igreja, eu fui membro de igreja, e eu via coisas erradas, e eu nunca levantei o dedo para meu pastor, para os meus líderes, para chegar lá e repreender e tentar fazer alguma coisa contrária, porque isso nunca ia ser bom para a minha vida. Então, eu digo para o senhor que não faça isso, até porque você foi consagrado agora, né? Está naquele ímpeto, naquela vontade de fazer, de trabalhar para o Senhor, de mostrar, de ter zelo, mas nesse caso aí, filiado a ministério, a hierarquia, a convenção, o primeiro ponto que aborda é que tem que ter essa obediência. Mas eu concordo com o senhor está certo, isso não pode ser admitido, é uma coisa errada, está errado, esse formato de culto está errado, né? Onde o senhor, que é o pastor, praticamente não pode fazer nada, fica só como se fosse um fantoche aí dentro, né? Então essa prática está errada. Eu nunca aceitei mulheres assim na igreja, e por um pouco da experiência que eu tenho na obra, eu sempre identifiquei esse tipo de mulher, e eu sempre deixei de canto, fiz isso aqui, tem que ficar de canto. Porque se colocar aqui no púlpito, contamina a igreja toda. Essas mulheres têm um poder diabólico de manipulação e ninguém percebe. Olhe para o marido dessa mulher. Olhe para o marido dela. Geralmente o marido dessas mulheres são, como se fala aqui no popular, são bananas. Eles não têm autoridade, não têm opinião e fazem tudo o que elas mandam. Elas controlam tudo. Controla filho, controla marido, controla igreja. São personalidades manipuladoras. Isso não é uma coisa natural, isso é uma coisa espiritual. Mas o primeiro ponto que eu abordo é que o senhor está dentro de uma hierarquia, e qualquer atitude nesse sentido, ainda que eu concorde que o senhor está certo, vai ser uma rebelião da sua parte. E aí vão ter muitos problemas, e o melhor é procurar uma outra saída para isso daí. Sempre que a gente ouve algum assunto relativo à igreja, né? A gente sempre vai lá para as cartas de Paulo, as igrejas, e vai para Apocalipse, né? Impossível a gente não ir para isso aí, né? E logo no comecinho de Apocalipse, eu até sugiro aos irmãos que façam um estudo das 7 igrejas do Apocalipse, porque a gente abrange muito o conhecimento da gente, né? E cada um tem uma característica, cada um tem um ensinamento, tem algo que Deus fala o seguinte: tem um a favor de ti, tal coisa, tem um contra ti, isso. E isso é muito bom, porque o sábio, ele aprende com os erros dos outros, né? Tem gente que diz assim, para tudo existe uma primeira vez. Não. Tem muita coisa que eu nunca vou ter uma primeira vez, porque eu já vi que alguém fez e que não deu certo, né? Então, se a gente lê na palavra e a gente viu que aquilo ali não era legal, a gente não faz, né? E o pastor citou o texto de Apocalipse, que realmente eu tinha separado ele, mas aí não tem problema, porque significa que a gente está no mesmo espírito e é a doutrina, né? Não tem como eu agora e ler a história, por exemplo, de Abraão e Sara, não tem a ver, né? Então a gente tem que ir para aqui mesmo. Então está aqui em Apocalipse 2, essa parte foi relativa à igreja de Tiatira. E olha só o que Jesus falou a respeito dessa igreja. E vai chegar a questão dessa mulher, nessa igreja aqui. Apocalipse 2, a partir do versículo 19, diz assim: Conheço as tuas obras, ou seja, as obras da igreja de Tiatira. Conheço as tuas obras, conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas obras, que são as tuas últimas obras, que foram mais numerosas do que as primeiras. Então aqui ele já mostrou coisas positivas a respeito da igreja, né?
que é uma igreja que tem obra, que é uma igreja que tem amor, que é uma igreja que frutifica, como o pastor está falando aqui, né? Que é uma igreja que tem serviço, naquela igreja parada, né? Que é uma igreja que é perseverante, não é uma igreja que na primeira tribulação já desiste. Não, ela é perseverante. E que as últimas obras dela, ou seja, os últimos frutos dela, foi mais numeroso do que os primeiros, né? Então, isso aqui é uma parte positiva, uma parte boa. Mas aí vem aqui, ó. Tem um porém contra ti, que toleras essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, que ela não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Eu vou ler só até aqui, depois se os irmãos quiserem, os irmãos podem ler mais, né? E olha que interessante, Jesus, ele falou bem, né? Oh, isso aqui é bom, isso aqui é bom, porém essa parte aqui não está sendo certa, porque existe uma tolerância, né? E essa questão de tolerância na Bíblia, a gente já viu em vários casos. Por exemplo, teve uma vez, lá em Atos 5, que Ananias e Safira, os irmãos provavelmente conhecem a história, né? Naquela época, o pessoal estava levando ofertas para a igreja e, querendo ou não, quando uma pessoa ofertava nos pés dos apóstolos, as outras pessoas também viam, né? Então, assim, gerou no coração de Ananias, que era o esposo, de Safira, que era a esposa, deles fazerem algo que fosse visível para as pessoas. Então, aconteceu que eles tinham uma propriedade e que ele teve uma ideia de dizer o seguinte: a gente vende por tanto, e a gente chega lá nos pés do apóstolo Pedro e diz que a gente vendeu por um valor bem menor e que a gente está dando tudo aos pés dele, né, da igreja, do apóstolo. E Ananias, que ideia boa, vamos fazer isso, né? E aí assim eles fizeram, né? Vamos supor que a propriedade era 500 mil, aí eles venderam, estavam com 500 mil, aí eles foram levar só 100 mil reais e disse assim: ó, apóstolo Pedro, tá aqui, tudo que eu vendi é isso, né? Só que aquilo ali foi uma mentira, porque ele queria se amostrar diante das pessoas e tal. E aí Pedro vai e diz o seguinte: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? A propriedade não era sua? O dinheiro não era seu? Você poderia fazer o que quisesse. Deus não está obrigando você a nada. Agora você mentiu contra o próprio Espírito Santo. E nesse mesmo momento ele caiu, morreu. Em seguida veio a esposa e ele perguntou: foi por esse valor mesmo? A história que seu marido contou era verdade? E ela foi sim, concordou, né? E aí ele falou a mesma coisa para ela e ela caiu também morta e retiraram os corpos dali. Mas o que é que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte: Pedro não tolerou. Pedro não tolerou algo dentro da igreja, ainda que para ele fosse proveitoso. Porque, por exemplo, ainda que o valor não fosse alto, era um valor bom e estava aos pés dele. Ele não quis aquele valor, né? Então, muitas vezes, eu vejo que tem igrejas que elas toleram certas coisas para ser conveniente e para não perder algumas coisas boas, né? Então, no caso ali, Pedro preferiu não receber aquele valor e dizer a palavra certa do que dizer o seguinte: eu percebi que ele mentiu, mas deixa quieto, porque esse dinheiro aqui pode servir para isso, pode servir para aquilo, né? Vamos deixar passar. Então, eu já vi aqui na igreja, por exemplo, um rapaz que, ele não era mais irmão, né? Já tinha se desviado, tinha feito muita coisa errada dentro da igreja. E aí ele chegou para o pastor, a gente era bem jovem, faz tempo isso, e ele chegou com um valor que era realmente um valor que a gente estava precisando para pagar o aluguel da igreja. E ele disse assim: tá aqui esse dinheiro, pastor. Aí ele disse assim: irmão, o Senhor não está querendo teu dinheiro, não. Ele está querendo que tu se conserte. Quando ele disse aquilo ali, ele pegou o dinheiro e ele: não, pastor, mas fique, porque não sei o que e tal. Ele fez: não. Você se conserta com Deus. Se você se consertar, você deixa aqui a sua oferta. Se você não se consertar, se Deus não aceita, por que eu vou aceitar? E aí o irmão foi embora, né? E muita gente naquele momento ficou chocado, porque disse assim: mas pastor, serviria para a gente pagar o aluguel. E ele preferiu não receber aquilo ali, né? Então existe essa questão de tolerância dentro da igreja. E assim é com Jezabel. Agora vamos para a questão de Jezabel. Jezabel, nesse sentido aqui, ela se intitulava profetisa. Então significa que ela não era. Ela se auto-intitulava: eu sou profetisa, né? Então, isso acontece, eu já vi isso a querer acontecer aqui na igreja, mas não chegou a acontecer. E eu já vi isso acontecer em várias igrejas, que tem uma mulher, tem sempre uma mulher assim, que ela tem um ímpeto, uma manipulação, uma persuasão muito forte, que ela
manipula tudo, e elas têm uma característica muito ímpar, que elas são muito sensuais. Sempre. Às vezes elas nem são bonitas, mas elas têm a sensualidade. Porque é através da sensualidade que ela consegue controlar tudo. Tanto é que essa Jezabel aqui de Tiatira disse que o comportamento dela levava os servos da igreja a irem para o mal, a irem para o pensamento de prostituição e fazer isso. Então, aonde existe esse tipo de mulher, aonde existe esse tipo de espírito, fica vamos dizer assim, uma nuvem de prostituição no ambiente, de sensualidade no ambiente, né? E como é que Deus vai operar nisso? Não existe, né? Como você tolerar esse tipo de mulher, né? Eu já participei, já fui para alguns cultos que eu ficava chocada, eu dizia assim, meu Deus, será que o pastor não percebe? Era um culto assim enfadonho, aí a mulher vai, fala mais que o pastor, a coitada da mulher do pastor nessas igrejas, elas parece que não existem, elas parece que, sei lá, que é só um papel escrito com o nome delas, ali elas não existem, elas somem mesmo. E o pastor, ele fica amordaçado. E aí, já teve também situações, eu não gosto muito dessa situação de sentar atrás, né? Naquela parte de trás do culto, que geralmente botam os convidados para sentar atrás, né? E aí teve uma vez que o pastor Josué ele foi chamado já faz um tempão, para dar uma palavra num culto, e aí convidaram ele para sentar na parte de cima, e eu sentei também, né? E a gente ficou ali e tal. Aí, de repente, subiu uma mulher com esse espírito. E essa mulher, quando ela ficou assim, né, falando no microfone para a igreja, quem estava atrás como a gente estava completamente constrangido. Porque o estilo que ela estava vestida ali era terrível, era um salto alto, era uma roupa colada, era um negócio extravagante, e ela remexia o cabelo para um lado, remexia para o outro, e ela cantava alto, era aquela coisa toda. E eu percebia que todos os irmãos que estavam atrás, eles estavam de cabeça baixa. A participação dela inteira foi com os irmãos de cabeça baixa. Então, eu fico pensando assim, meu Deus, como é que o pastor, ele tolera isso? Como é que ele aguenta esse tipo de coisa? Mas aí vem a questão, né? Que muitos sabem que se eles forem agir mesmo, né, na palavra, vai ficar pouca gente. Às vezes fica 3, às vezes fica 5, às vezes fica 4. E realmente, onde tem esse espírito, enche de gente. É impressionante. A igreja pode estar bem pequenininha. Se botar uma mulher dessa e der um microfone a ela vai conseguir lotar a igreja. Ela vai lotar a igreja. Mas vai lotar a igreja por meio de um fermento. E vai inchar. E junto com esse tanto de gente que vai vir, vem escândalo, vem problema, vem prostituição, vem tanta coisa, porque aí o pastor ele perdeu o cajado, né? Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui é essa questão de tolerância com esse espírito, né? Que se existiu antigamente, hoje ele continua a atuar dentro das igrejas. Amém, missionária, é verdade. E interessante que eu não combino nada. A gente escuta a pergunta aqui e responde, e a missionária até abordou algumas coisas aqui que eu queria falar nessa questão, né? Hoje eu comecei respondendo de trás para frente, né? Porque geralmente o pessoal pergunta o que fazer, eu digo, né? Mas como o pastor está tão decidido a, vamos dizer assim, na linguagem, chutar o balde, eu falei, não faça isso, vai ter problema. Eu ia responder isso no final, mas eu respondi no primeiro ponto, né? Porque vai que ele não tem nem paciência para esperar terminar o programa e já vai lá tomar uma atitude. Porque eu quero abordar algumas características disso, e uma das características que eu queria falar é essa que a missionaridade falou, que esse tipo de mulher manipula o ambiente e faz a igreja ficar lotada. E aí existe uma explicação por que a sua liderança, né, como você fala, por que ele não faz nada, mesmo falando. Porque existe isso. Como ela manipula o ambiente, manipula as pessoas, manipula os líderes, elas têm um controle que as pessoas ficam com medo de fazer alguma coisa. Entendeu? Ou porque vai sair muita gente, e que muitas igrejas que hoje tem uma pastora foi aberta assim. A mulher começou controlando lá dentro, ganhando espaço, e quando alguém da liderança repreendeu, ela saiu, abriu a própria igreja dela. Ou pode acontecer isso. Ou outra questão é que até os líderes já foram manipulados. Não estou dizendo que é esse caso, longe disso, da sua igreja, mas já vi casos que os líderes já se prostituíram com essa mulher. E também isso não é se admirar, porque aqui na passagem da igreja de Tiatira, onde a missionária leu, fala que ela se prostituía com os homens da igreja, né? E eu me lembro que uma vez na igreja a gente, falei de tempo, né? Tem tempo de tudo, tem tempo que a igreja tem muita gente, tem tempo que não tem quase ninguém, enfim. A igreja é como ônibus, como meu pastor dizia, né? A igreja é como ônibus. Quando chega numa parada, desce gente, sobe gente. E a parada são os ciclos, né?
E eu me lembro uma vez que tinha pouca gente, e aí uns irmãos saíram para evangelizar e ganharam uma jovem, ela tinha 26 anos, essa moça, né? Moça não, é jovem, né? Que ela já tinha 3 filhos. E aí ela era de boa aparência, tanto de rosto, de corpo, né? E era uma jovem que tinha suas afeições. E aí ela veio para a igreja. E os irmãos falaram, né? Ó, pastor, a gente ganhou essa irmã, ela tá precisando de apoio e tal. Eu fui lá com a missionaridade na casa dela, a gente conheceu a casa dela, os filhos dela, a mãe dela também, que era uma dirigente de cerco de oração, agradeceu. Minha filha estava desviada, pastor, coisa boa e tal. E ela começou a ir para a igreja e ela chegou com aquele ânimo, com aquela vontade de fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa, pastor, eu passei muito tempo no mundo perdida, perdi meu tempo, só fiz coisa que não tinha proveito, tal. E ela queria fazer alguma coisa e disse, nem que seja lavar a igreja, limpar a igreja e tal, não sei o quê. E aí eu fiz, amém, tá bom, tá certo. E aí o primeiro culto que ela foi com a roupa bastante sensual, né? E eu não falei nada, eu nunca fui de falar de roupa de ninguém. Eu procuro pregar a palavra para que o próprio Espírito Santo convença a pessoa. E também eu pensei assim, puxa, ela voltou agora, ela ainda não tem uma roupa adequada para vir pro culto, né? Eu pensei assim, então vamos tentar ajudar, ver o que as irmãs podem fazer de forma que não venha constranger ela, né? Porque tem igreja que no primeiro culto você vai, olha, amanhã venha com a farda do exército, venha de bota e tal, e você vai ficar assim, e tem pessoas até que obedecem, mas por um tempo, porque aquilo ali não é o Espírito Santo, ali é religião, a pessoa explode logo, estoura, e eu prefiro que o Espírito Santo convença a pessoa. E aí, sem ninguém falar nada, ela veio no outro culto com a saia lá no pé, lá embaixo e tal. Mas ainda assim ela continuava sensual. Aí eu pensei, então não é a roupa dela que faz ela ser sensual. É o jeito dela. Então ela precisa passar por uma libertação. Aí eu observei que no momento a gente estava ministrando louvor e ela estava quase manifestando. E algumas pessoas pensando que ela estava, vamos dizer assim, como diz a linguagem, né, do meio pentecostal, estava entrando no mistério. Só que eu entendia que ela estava manifestando ali. E aí as pessoas achavam que ela estava no mistério. Eu já identifiquei que tinha um espírito ali. E eu fiz, então a gente tem que ter cautela. Mas só que, no tempo que ela começou a ir para identificar isso, já estavam acontecendo muitas coisas. E uma das coisas mais interessantes que eu achei é que praticamente todas as mulheres da igreja, assim, estavam acompanhando ela, né? Ela vem aqui na minha casa, vem na minha casa e tal, não sei o quê. E teve um dia que várias mulheres estavam na casa delas e começar o culto, todo mundo reunido lá e tal. E umas outras mulheres, assim, não estavam concordando. E aí eu percebi, eu fiz, aquela irmã tá chateada com aquela outra lá. Mas essa que tá chateada tem o mesmo espírito que aquela. Então quer dizer que não tá se batendo aqui a coisa. Aí eu comecei a perceber que tem algumas coisas estranhas e fui conversar com os obreiros. E aí o pessoal já falou que estava acontecendo coisas, inclusive que um irmão da igreja estava se prostituindo com ela. E ela nunca pegou no microfone, né? A senhora tá lembrando? Ela nunca chegou a dar uma palavra. Então, sem pegar no microfone, ela já estava manipulando todo mundo. E aí, falou que o irmão estava se prostituindo com ela, foi apurar o caso. E ele falou que tinha marcado muita coisa com ela, mas que não tinha feito nada. E a gente foi lá resolver essa situação, disse que se não resolvesse ia sair da igreja e tal. E eles falaram que não se prostituíram. Mas ainda assim ela continuou manipulando. Ela disse, pastor, eu estou muito parado, eu quero fazer alguma coisa. Foi lavar a igreja. E no dia que ela foi lavar a igreja, eu nunca vi tanta gente para lavar uma igreja na minha vida. Eu fiz, rapaz, dá para o povo lavar a rua toda com esse tanto de gente que tem na igreja. Lotado de homem e de mulher para lavar a igreja. E aí todo mundo lavando, e eu fiz, rapaz, eu nunca vi uma lavagem de igreja tão bem feita quanto essa aí. Vai ficar limpo, viu? Eu fiquei de longe olhando, chamei o obreiro e fiz, olha como a igreja tá. Ele, como? Eu fiz, a igreja tá contaminada. Isso não é crescimento, isso é inchaço. Você consegue perceber que nunca, inclusive as próprias pessoas que estão ali, nunca se interessaram em lavar o prédio? As mulheres estão sendo atraídas, eu não sei pelo quê. Então aí, muita mulher, nunca viu tanta mulher lavar o prédio. E os homens, eu sei o quê? É ela ali. Eu fiz, olha, até gente que não é da igreja está ali. Aqueles homens estão em pé. Tinha gente que era do mundo, estava em pé na porta da igreja, olhando o povo lavar. A igreja ficava na avenida. Eu fiz, tem alguma coisa estranha aí, né? E outra coisa, os cultos estavam extremamente lotados. Pessoas que nunca iam para os cultos estavam lá. E lotada, abarrotada de gente dentro da igreja. E eu disse, vai ter que ser feito alguma coisa aqui e o remédio não vai ser bom, vai arder.
o remédio vai arder. E eu fiquei, né, pensando assim para tomar uma decisão, e conversei, e aí os obreiros, vamos ter calma. Aí nessa época o menino que cuidava da tesouraria da igreja, o obreiro, ele falou, pastor, olha isso aqui. Quando ele pegou o gasofe lá, cheio de dinheiro, e nunca dava dinheiro. A gente sempre tinha que tirar do bolso da gente para completar o valor do prédio que a igreja estava instalada. E aí ele mostrou a quantidade de dinheiro. Então, estava tendo muita gente e muito dinheiro. É tudo que a maioria dos pastores gostam. Só que eu identificava que aquilo não era sadio. Todas as mulheres... Sim, outra coisa que eu esqueci de falar, que eu observei. As irmãs sempre tiveram modéstia na hora de se vestir. Muitas irmãs se preocupavam em chegar mais cedo para orar. E nem as irmãs usavam maquiagem carregada e nada. E quando começaram a ir para casa dessa irmã, eu comecei a observar que as irmãs começaram a mudar a roupa. Vindo com roupa muito apertada, muito colada, decotada, com maquiagem. E eu disse, a influência dela, de Jezabel. E aí as irmãs falaram que eu fiz de que essa roupa, irmã? Não sei o que e tal, na conversa. A missionária perguntava, não, da irmã tal, era tão legal, ela me prestou roupa. Ou seja, a mesma irmã que a gente achou que as roupas dela não davam para estar no culto, que era muito sensual, as irmãs da igreja começaram a pegar a roupa dela emprestada, né? E aí eu disse, está completamente manipulado o ambiente, os homens lá, lotado de homem à igreja, sabe? E era uma coisa que você pensa assim, puxa, pastor, mas não é bom a igreja cheia? O povo não se concentrava na palavra. E na hora que ela ia dar a oferta, né, que as pessoas iam ofertar no gasofilácio, o pessoal se levantava para fazer sua oferta, ela deixava para ir por último, depois todo mundo sentava. Aí ela ia colocar a oferta, teve uma vez que eu nunca me esqueço, que ela deixou o dinheiro cair, se abaixou para pegar. Foi quase assim um pênalti na final da Copa do Mundo, para ver o que vai acontecer. E aí chegou um dia que eu tenho que combater isso e na palavra, porque está contaminando a igreja, né? E aí eu fui, preguei. E eu disse, olha, eu vou falar uma coisa, eu não sou de dar indireta nem de envergonhar ninguém. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é apta para discernir as intenções do coração, dividir juntas e medulas. E eu vou pregar só a palavra. Eu não sou o pastor de indireta, não. Eu vou pregar só a palavra. Ela vai levantar e terminar a pregação. Eu falei isso para os obreiros. O pessoal, vixe, preguei lá. Abri a Bíblia. Comecei a pregar. Comecei a ministrar. Com 20 minutos de pregação, ela levantou e saiu com os filhos dela. Ou seja, todas as intenções que estavam no coração dela foram reveladas. E aí, um irmão chegou para mim e falou, pastor, é verdade. Sabe o que ela disse para mim? Depois começou a aparecer um monte de gente dizendo o que ela tinha feito, até mulheres falando de comportamentos lésbicos dela. A irmã disse que foi se arrumar lá para ir para a igreja e estava lá se arrumando. Quando viu, ela chegou vestida com a lingerie e disse, olha aqui, irmã, como é que eu tô? Gostou e ficou fazendo aquilo. A irmã disse, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei constrangido e eu senti alguma coisa ruim ali. E aí o irmão chegou e falou o seguinte, eu nunca esqueço. Ele disse, pastor, ela me chamou para orar lá e eu não vou dizer para o senhor que eu estava com o coração puro. Eu estava com má intenção, mas não aconteceu nada. Mas ela pegou e falou assim, o que é que os homens dessa igreja têm? Porque toda igreja que eu passei, alguém caiu comigo e aí não caiu ninguém. Ela falou isso. Aí eu peguei e disse, pessoal, olha aí. O que ela falou pra você não foi ela, é o Espírito que tá nela. Ela disse, por que eu não derrubei ninguém daqui? Então ela manipulou a igreja toda. E olha, isso sem tocar no microfone. Ela nunca deixou um versículo, ela nunca cantou uma música, ela nunca pegou o microfone. Agora imagina se eu deixasse ela fazer o que essa irmã tá fazendo na igreja que o senhor pastoreia. Controlar tudo, né? E como o senhor falou, né, que as roupas dela não são adequadas, que constrange. Então eu imagino que seja justamente o que essa irmã que a gente está abordando, que já passou na igreja, que a gente já teve experiência com ela, não só com ela, mas com outras. Entendeu? Porque a sensualidade controla. Tem homens que sabem da verdade, conhecem a verdade, mas não conseguem fazer nada porque estão encantados, estão manipulados. E é por isso que uma mulher assim, ela tem tanto controle, tanto poder sobre a igreja. Só que se a gente for olhar, olha qual é a visão que Jesus tem. A igreja de Tiatira, ela é diferente de todas. Por quê? Ela tinha mais obras no final do que no começo. E geralmente no final a gente fica mais cansado e tem menos obras. Só que a de Tiatira era o contrário. Vocês têm mais obras agora no final do que no começo. Mas tem uma coisa contra vocês. Vocês estão tolerando essa mulher aí. E aí eu pergunto, será que Tiatira estava tendo muita obra e tinha muita gente para operar por causa dessa mulher? Porque foi o que o irmão falou. O irmão disse, pastor,
Eu vim de um ministério antes de vir para cá que o povo era operante, o povo fazia tudo, todo mundo se envolvia. E aqui eu percebi que as pessoas não têm tanto interesse. Eu disse, mas como é que era a sua vida lá? Hein? Que você me contou. Ele vivia em fornicação com a namorada. Contou pro pastor e disse, pastor, eu quero me afastar das atividades porque eu tô fornicando. Ele fez, não tem problema não. Vocês não vão casar? Vocês têm intenção de casar? Então não tem problema não. Continuou nas atividades. Aí o co-pastor adulterava e depois ele descobriu que o pastor dele também adulterava. Eu disse, uma igreja assim, todo mundo tá animado, todo mundo tá feliz, entre aspas, e querendo fazer a obra. Mas qual é a alegria deles? A alegria da carne, do pecado. Fazer a obra em santidade é diferente. Entendeu? Então, pastor, a característica que eu queria abordar é que ontem Jezabel tem isso, né? E aí, dentro dessa manipulação espiritual que ela executa, o que o senhor tem que examinar é, será que ela já também manipulou os seus líderes, as pessoas que estão acima de você? E se tem pastores acima desses líderes aí, que você converse com a instância superior para apresentar a situação. Quem sabe ainda tenha homens lúcidos. Então, o segundo ponto que eu abordo é esse. É a característica e talvez ela já tenha manipulado seus líderes, por isso que alguém falou, não mexe em nada, não mude nada aí. No livro de João, capítulo 6, a partir do 66, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe então Simão Pedro e disse, Senhor, para quem iremos? Tu é quem tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus ele estava pregando, né, para uma multidão e os discípulos chegaram para ele e disseram assim, Jesus, o discurso está muito pesado, a palavra está muito dura e tal. E muitas pessoas começaram a se retirar, muitas pessoas começaram a ir. E Jesus, ele poderia, se fosse hoje, digamos que se fosse hoje um pastor preocupado, né, com o número de igrejas, e ele começasse a pregar a palavra, e alguém dissesse assim, olha pastor, tá muito duro, o povo tá indo embora. Aí se fosse hoje, algum pastor diria o seguinte, ai meu Deus do céu, eu vou tentar resolver então, eu vou tentar melhorar aqui. Não gente, volta, vamos, vai ter uma gincana, vai ter algo. Ele disse assim, se vocês quiserem, vocês podem também. E aí Pedro disse, mas para onde é que a gente vai? Para onde iremos? Para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, né? E Pedro permaneceu com ele e ele disse, porque a gente sabe no que a gente tem crido e no que a gente tem conhecido a respeito do Senhor. E eu fico olhando assim essa situação que o pastor falou aqui, isso faz tanto tempo que eu nem me lembrava mais, mas realmente foi desse jeito que aconteceu. E não apenas com essa situação, mas com tantas outras que queria, já quis chegar aqui na igreja, né? Já quis, como diz aqui no Nordeste, se criar aqui na igreja, mas a gente nunca permitiu. E a gente sempre usou por meio da palavra. O que corta, né? O machado que vai na raiz é a palavra. Não adianta, por exemplo, eu sou a mulher do pastor, eu vou lá, vou brigar com ela. Não, isso não existe, gente. A gente tem que resolver isso na palavra, né? E já aconteceram muitas situações, e muitas dessas mulheres, elas dizem que são batizadas com o Espírito Santo, aí tem muito movimento, tem muita coisa. E eu me lembro até que teve uma época que tinha uma irmã que ela dizia que ela era muito pentecostal, que ela era batizada, que ela era isso, que ela falava em língua e tal. E aí eu cheguei para ela e disse assim, irmã, por que você não entra no mistério aqui na igreja? Já que você é batizada, que você já nasceu de novo, já tem os dons espirituais e tal. Por que você não faz aqui na igreja? Aí quando eu falei, ela ficou sem resposta, né? Então, realmente, aonde existe a palavra de Deus, esse espírito, ele fica maniatado de agir, de operar, né? Só que quando existe essa tolerância, quando a gente permite que isso aconteça, fica muito difícil de você sair. É uma teia muito bem formada que o próprio diabo traz, né? E exatamente, porque é uma coisa que foi feita, digamos assim, fundamentada nisso. Então, se você tentar tirar assim, um bocado de coisa vai começar a se deslocar, né? E eu vejo que muitos pastores que são fiéis, muitos pastores que são dignos, pastores que tentam agir de acordo com a palavra, que já conversaram com a gente aqui,
no período de hoje, eles têm padecido muito. E eu até, a respeito das igrejas do Apocalipse, a última igreja é a igreja de Laodiceia, né? E já ouvi alguns pregadores, alguns historiadores dizendo que a gente pode interpretar as igrejas como tempos, né? E digamos que a última igreja seja Laodiceia e o último tempo da igreja na Terra seja realmente o tempo de Laodiceia. E se você for ler, Laodiceia é o tempo que a igreja está mais rica. Ela tem ouro, ela tem prata, ela tem tudo. Dizem que naquela época já existia até oftalmologia, já existia até cirurgia para olho, né? Então, mas só que ao mesmo tempo Jesus disse que ele era cego, ou seja, lá tinha médico, mas era cego, era nu, não tinha nem colírio para o olho, era miserável, pobre, cego e nu espiritualmente. Então a gente vê que é uma igreja hoje que ela está muito rica, muito abastada, só que ao mesmo tempo é uma igreja que está muito distante de Jesus. E eu vejo a luta dos pastores, a luta das mulheres de pastores que conversam com a gente, os que são realmente de Deus, e quando eles querem fazer como Jesus fez aqui, pregar a palavra, só a palavra, a igreja ela fica muito pequena. Ninguém quer mais. Ninguém quer mais. Hoje em dia, se não tiver um atrativo, se não tiver uma coisa descolada, uma coisa legal, se não tiver isso, não adianta mais. Eu me lembro até que teve, não faz muito tempo não, uma mulher chegou e disse assim, pastor, quanto é que o senhor cobra para me mentorear, e quanto é o seu curso, que eu quero fazer parte, não sei o que e tal, eu quero me libertar, eu quero não sei o quê. Aí o pastor disse assim, não, irmã, o que eu recebi de graça, eu entrego de graça. Pode relatar aqui o seu problema, que a gente, à luz da palavra, vai lhe ajudar. Aí ela, não cobra nada não? Aí o pastor fez, não. Ela fez, tá certo. Aí foi embora, não disse mais nada. Então, é como se na cabeça das pessoas fosse assim, se aquela igreja não cobra, se não é descolar, se não é isso, é porque não é legal, não é maneiro, né? Então, existe isso e eu vejo a luta dos pastores. Eles andam cabisbaixo, andam tristes, por quê? Porque ele vê a igreja do outro lado, tá lotada. A igreja daqui tá esbarrotada. E ele vê que a dele, a cada dia que passa, vai diminuindo. Ao ponto de que se ele alugar um banheiro, vai caber o suficiente de gente ali dentro, né? Porque se Paulo disse assim, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna, ele entendeu. Ele entendeu que, apesar daquela palavra de Jesus parecer ser dura, era aquilo que levava ele para a salvação. Mas as pessoas hoje elas não querem as palavras de vida eterna, elas querem as palavras de vida na terra. E as palavras de vida na terra são exatamente aquilo que a nossa carne quer. Só que a gente só pode escolher uma das vidas. Você quer a vida eterna ou você quer a vida da terra? A gente só pode ter uma. E nessas igrejas, o que está se criando é isso. E aqui, eu digo aos irmãos, se a gente tivesse tolerado o tanto de mulher que veio com esse espírito aqui, eu acho que a igreja não caberia de gente. De tanta gente que viria, de tanto dinheiro que viria, de porta aberta, né, como o povo fala, de possibilidades. Mas eu digo uma coisa para os irmãos, não vale a pena você negociar a sua fé. A gente não pode negociar a fé, a gente não pode negociar a palavra, a gente não pode negociar a doutrina. E eu digo isso porque aqui a palavra de Deus fala o seguinte, que o homem que ele não governa bem a sua casa, como é que ele vai governar bem a própria igreja, né? E eu digo que maior severidade e rigor com a palavra o pastor aplica primeiro dentro de casa, né? Então, primeiramente, ele trata comigo, ele trata com as crianças e depois ele trata com a igreja, né? E eu vejo que muitos pastores, eles não têm coragem nem de tratar com a própria mulher, muito menos com a igreja, e fica amordaçado e fica calado, com medo, mas porque se eu falar, eu não vou ter gente para cantar, se eu não falar, eu não vou ter gente para fazer nada. E só uma lembrança aqui que eu tive agora, que teve uma época que teve uma igreja que eu fazia parte, que muita gente se desviou, e aí lá era uma igreja dessas igrejas tradicionais, e lá era acostumado a ter aquele louvor bem bonito, com todos os instrumentos e tal. E aí acabou que desviou todo mundo que tocava bateria. E aí o próximo culto ia ficar desfalcado a bateria, né? Aí o pastor ligou para um dos irmãos que estava desviado, né, que não era mais irmão, e disse assim, fulano, venha tocar aqui na igreja. Aí ele disse, mas pastor, eu não estou mais na igreja não, me desviei, e minha vida tá assim e tal. Ele disse, não, venha, eu lhe dou um cachezinho e tal.
Ele, pastor, mas eu não vou não e tal. Ele, não, vem aí, ficou insistindo. E esse rapaz, ele não foi. Ele teve mais dignidade de não aceitar o dinheiro e não ir. Mas o pastor, ele preferia pagar essa pessoa sabendo da condição dela para que a igreja não ficasse desfalcada. E eu vejo que aqui na igreja já teve vez de ter o grupo de louvor completo. E quando foi chegando perto da hora do culto, os irmãos, eles não estavam de acordo, né, com a doutrina naquele momento. E o pastor, eles já iam se posicionando para tocar, né, seus instrumentos. E o pastor chamou eles à parte e disse, não, hoje vocês sentam e a gente vai cantar o hino da harpa e não precisa ter louvor, né? Não, pastor, mas vai ficar desfalcado o culto, vai ficar esquisito sem louvor. Ele disse, não, esquisito é fazer do jeito que tá, né? Então, irmãos, o que eu digo aqui para os irmãos é que a gente não pode ser tolerante. E quanto mais a gente tentar ser firme, quanto mais a gente tentar ser fiel, mais a gente vai ter menos gente, vai ter mais perseguição, vai ter mais dificuldade, mas uma coisa a gente vai ter a nosso favor. Deus vai dizer assim pra gente, tenho a teu favor. E é melhor a gente ouvir de Jesus dizendo assim, tenho a teu favor, do que a gente ouvir, tenho contra ti. Amém, missionário, é verdade. E só recapitulando aqui os 3 pontos que eu abordei, né? No primeiro ponto eu falei que o pastor não tomasse essa atitude, não fizesse isso aí, não tirasse essa mulher assim, porque vai ter uma rebelião, né? O senhor vai ser taxado como rebelde, acabou de ser consagrado, já vai ser colocado como rebelde, isso vai arruinar o seu ministério, vai sair como rebelde, e a igreja sendo grande vai dizer a todo mundo que o senhor é rebelde, né? E também vai ser uma rebeldia, sim, uma maldição. E o segundo ponto que eu falei, que esse tipo de espírito dentro da igreja, porque não é a mulher em si, é o que está nela, esse tipo de espírito manipula todo mundo. E aí pode ser que ela já manipulou até a sua liderança. Então, se existir uma liderança sobre a sua liderança, é o que eu aconselho a fazer mais uma tentativa, que é o terceiro ponto que eu quero abordar, de falar com os que estão acima dos seus líderes e apresentar a situação. E mostrar que, à luz das Escrituras, não pode ter dentro da igreja uma mulher que ela tem mais autoridade do que o pastor. Que ela fala mais do que o pastor, que ela controla, que ela diz o formato do culto. E como o senhor próprio falou, né? Chegou ao ponto de ter um culto que teve 12 minutos para pregar uma palavra. Porque todo o culto ela controlou e passou para o senhor faltando 12 minutos para acabar o horário, né? Então, como é que um pastor vai pastorear uma igreja onde uma mulher que não prega nada, não tem nada para passar, só canta, aí bota aquele conjunto, bota isso, bota dança, bota apresentação, fala isso, é testemunha, aquilo, e o pastor que tem que doutrinar a igreja, que tem que ter o cajado e a vara para doutrinar, para levar o rebanho, para conduzir o rebanho, tem 12 minutos para dar uma palavra. O que é que você fala em 12 minutos? Em 12 minutos aqui é só a introdução da reflexão que eu deixo. Agora imagine você viver uma igreja que vai ficar aí 5, 6, 7 anos, onde as pregações estão com 12 minutos, né? Então, o terceiro ponto que eu abordo é, à luz das Escrituras, com muita humildade, procure, se existir, a liderança que está acima dos seus líderes de região, de setor, né? Que tem umas igrejas que tem isso, né? Setor tal, aí no setor tem 3 igrejas, aí tem um pastor para cada igreja, e tem o pastor que está acima daquelas 3 igrejas, só que tem um pastor maior que está acima, né? Então, se a hierarquia da sua denominação for assim, que eu penso que é, aí você vai e procura a liderança que está acima da sua, porque se lhe consagraram para exercer o ministério pastoral e o senhor, como um pastor, à luz das Escrituras, está apontando que algo não está correto dentro do rebanho da congregação e os seus líderes dizem não mexa nada, não mude nada, então o senhor não está podendo pastorear, né? Porque se o senhor tivesse errado e os seus líderes falassem não mexa, era um motivo para o senhor se consertar, procurar conserto para a sua vida. Mas se o senhor está correto e vê que tem que mudar, porque tá ao contrário das Escrituras, é uma conduta pecaminosa, né? O senhor tem que agir e os seus líderes não permitem, então o senhor não pode se rebelar contra eles, vai ter que procurar alguém que é maior do que eles. Porque esse tipo de coisa, que é o terceiro ponto que eu estou abordando, esse tipo de mulher só vai promover racha na igreja. Lembra que eu falei que quando eu comecei a pregar, essa mulher saiu? Ela saiu. Mas ela tirou um monte de gente da igreja. Foi igual um furúnculo. Eu não sei se alguém já teve um furúnculo, uma inflamação subcutânea que incha, fica purulenta, vermelha, dá febre e
a região que ele está aumenta de tamanho, mas quando você elimina aquilo ali, drena aquilo ali, murcha na hora. Mas também a febre vai embora, a infecção vai embora. É a mesma coisa esse comportamento. Eu já falei. Uma vez o irmão esses dias está falando comigo, pastor, eu estou querendo fazer uma reunião com os jovens assim, para a gente reunir, para fazer um evangelismo assim, assim, assim. Mas é pouca gente e tal, não sei o quê. Eu falei, olha, quer lotar? Pega aquela menina lá que saiu da igreja, pega ela, com aquela roupa, com aquela maquiagem, bota ela no púlpito 2 cultos. Eu disse, vai lotar. Você quer muita gente? É isso que você quer? Não, pastor. É simples, você tem que entender. Ou você fica na sã doutrina, ministrando a sã doutrina, e vem quem quer a sã doutrina. Agora, se você quer lotar, pega aquela menina, com aquela calça que você falou, transparente, que dava para aparecer a peça íntima dela, com aquela maquiagem, com aquele decote, com os seios saltando para fora, você põe ela no púlpito, 2 cultos de jovem. E aí você vai ver que vai ficar cheio. Vai lotar a igreja. Mas qual a saúde que tem nisso? E depois os escândalos, né? E se tiver escândalo, aí quem vai ter que responder sou eu, né? É isso que você quer? Não, pastor, eu quero não. Tá bom, tá certo. Porque o que acontece é isso. Na tentação de querer ver o lugar cheio, você passa por cima de tudo que o apóstolo Paulo ensina. Como é que você se intitula igreja, diz que é igreja, diz que é pastor e não quer viver a doutrina apostólica que está na Bíblia? Eu acho interessante o pessoal falar, eu sou pastor, mas você conhece a doutrina apostólica? Não, não conheço, não vivo. Então você não é igreja. Porque a igreja nasceu dos apóstolos. A primeira igreja foi composta pelos apóstolos. Então, o terceiro ponto que aborda é procurar uma liderança maior, para que não haja rebelião. Mas pastor, e aí se eu for mesmo assim, eles também falaram que não vai mudar, que não vai tirar essa mulher daí, não vai tirar desses postos para ela se colocar no lugar dela. Aí tá aí a solução, você sai na paz. Você chega lá e fala, olha, muito obrigado pela oportunidade e tudo tal, mas eu queria pedir aqui a bênção, eu quero me desligar do ministério, e sai na paz. Agora, tomar esse ímpeto que o Senhor quer tomar vai causar muito problema, tanto para o povo quanto para o Senhor. E outra coisa, só vai dar munição para os ímpios ficar fazendo boato e fofoca, que agora na internet é lotado de página de fofoca para falar mal de igreja. E o povo, que se diz povo de Deus, sem sabedoria nenhuma, tudo o que faz posta na igreja. Aí, na internet, né? Na internet. Aí o Senhor vai... Alguém posta o vídeo, o Senhor falando. Aí essa irmã deve ter seguidor na página dela. Aí posta o vídeo dela falando do Senhor. Aí o outro posta o vídeo. Quando vê, tá nesses blogs, nessas páginas, nesses canais de fuxico, de fofoca de igreja. Então isso aí é escândalo. Então a gente deve ter prudência. Quando essa irmã levantou e foi embora da igreja lá, não causou escândalo. Eu não expulsei ela, eu só estava pregando. Nem citei o nome dela, não soltei indireta. Mas a palavra expôs o que estava dentro dela. E a palavra é luz. A Bíblia diz lá em João 3 que o Senhor é a luz do mundo, a luz dos homens, e os homens correram da luz porque suas obras eram mais. A única coisa que eu preguei foi a palavra. E quando essa luz bateu, ela correu, porque as obras dela eram mais. Mas quem tem obras boas vem para a luz. Entendeu? Então não faça isso. Foi consagrado agora, está começando o ministério. E começar o ministério debaixo disso é uma maldição que vai lhe acompanhar. E dependendo das características do seu ministério, se já estiver completamente contaminado, pode ser que onde o Senhor vá agora fazer a obra, esse ministério lhe persiga e fale mal do Senhor. Então é melhor sair na paz. Chegar, não precisa nem falar o motivo. Falou para a sua liderança, não aceitou? Beleza, procura a liderança maior. Também não aceitou? Dá um tempo, sai na paz. É melhor ser pacífico, né? A Bíblia diz que os pacificadores vão herdar o reino. Mas pastor, e eu vou tolerar uma coisa errada? O Senhor está dizendo para um profeta calar a boca e tal. Não. Jamais eu vou falar para que um profeta se cale. Eu estaria fazendo isso se eu dissesse, não, aceite e fique aí calado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, não façam rebelião. Procure as lideranças que forem possíveis para afastar essa mulher. Se não tiver, saia na paz. Entendeu? Para não dar escândalo, para não dar munição para os ímpios e para não desviar pessoas que estão ali, né? É isso que eu digo. E você pode ser uma voz profética, pregando na rua, na praça, na internet, numa rádio, denunciando isso.
Aí eu pergunto, você acha que você sozinho, tem quantos pastores no seu ministério? 70 pastores, 80 pastores? Você acha que você sozinho, se levantando contra isso, vai mudar isso dentro do ministério? Não vai mudar. Porque se já passaram pastores por aí, essa mulher está aí já há muito tempo, ou seja, os pastores também viram, saíram e foram trocados e ela não saiu. E você não vai mudar isso. Você só vai se rebelar aí. Porque a partir do momento que você aceita congregar num local, aceite as regras do local. E eu não estou falando em nenhum momento. Tolere o pecado, seja conivente com o pecado. Não, você sai. Não vai mudar. Quem sabe a igreja está inflamada. Já está com a chaga purulenta. Que nem cura vai ter mais. Está gangrenada. E vai ter que decepar. Mas isso não acontece. Acontece. Deixa eu, para encerrar aqui, deixa eu dar um exemplo. A igreja daquela senhora Flor de Lis estava muito grande no Rio de Janeiro. Estava em ascensão. Muitos famosos aí desse meio gospel, popstar da fé, pregava lá no congresso que ela fazia. Ela fazia um congresso de missões. A igreja dela arrecadava muito. E a igreja era lotada. Por quê? Porque ela era que liderava. E tudo que saiu na mídia aí você sabe. Vários relatos que ela se prostituía com vários homens. A casa dela não era uma igreja, era uma casa de prostituição. Né? E aí, talvez alguém que estava ali dentro viu que estava errado. Talvez até quis bater de frente com ela, mas conseguiu fazer alguma coisa? Não. Por quê? Porque já estava gangrenado. A Bíblia não diz que a igreja é um membro do corpo de Cristo? Então aquele membro estava gangrenado. Como a árvore que João Batista disse, essa aqui não presta, tem que cortar e jogar no fogo. O que foi que aconteceu? O próprio Deus decepou aquilo ali. Foi destruído aquele negócio, igual a casa de Acabe. Ela foi para a cadeia e provavelmente nunca vai sair da cadeia. O marido dela, que também praticava atos terríveis, já partiu para o outro lado. Filhos foram presos e aquilo ali acabou. Deus pôs um fim naquilo. Então tem coisas que a gente tem que deixar que Deus que põe um fim. Deus que vai mudar aquilo ali. E não a gente se colocar numa posição de dizer assim, eu sou a espada na mão direita de Deus e agora eu vou destruir tudo. Eu vou tirar essa mulher e a partir de agora eu vou fazer isso. A única coisa que você vai fazer, acabando de ser consagrado com isso, é fazer uma grande rebelião, dar um escândalo muito grande para muitos ímpios e depois você vai ser expulso do ministério. Porque se essa mulher já controlou tudo, a igreja está doente. E outra coisa, quem sabe nas outras congregações tem mulheres assim? Uma vez o rapaz falou, pastor, naquela igreja ali tá tendo um avivamento e tal, não sei o que, Deus está fazendo. Eu fiz, tem um avivamento? Vai lá para mim, vai no culto lá, participa de um culto lá para mim e conta, anota aí no celular, quantas mulheres subiram no púlpito para ministrar e conta quantos homens subiram e qual foi o tempo que os homens falaram. E me diz a vestimenta delas. E aí qual foi a resposta? Só mulheres falam, só mulheres cantam, os homens só se via como controlador de mesa de som, faz isso, faz aquilo, serviçais, o pastor só sentado na cadeira e elas lá controlando tudo. E um lugar extremamente sensual. Extremamente sensual. Entendeu? Então, sobre esse caso, tem muito mais coisa que a gente podia abordar. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muita coisa. Isso aqui que eu e a missionária que a gente ministrou é o genérico. É um pouquinho assim, a gente botou um pouquinho assim para vocês entenderem. Mas tem muito mais coisas. Se o pessoal do RBT Plus quiser comentar esse caso aí, vai ver que tem muito mais coisa aí. Então, o que eu estou falando aqui para o senhor, pastor, é para preservar o senhor e seu ministério. Está começando agora. Seu ministério não é uma denominação. Seu ministério é o que Deus escolheu o senhor para fazer. Se Deus escolheu para pastorear, o senhor vai pastorear em qualquer lugar e vai dar certo. Mas o que o senhor não pode fazer é ir no ímpeto, nesse ímpeto, na visão correta que o senhor está, tomar essa decisão assim. Porque esse caso é complicado. O melhor a se fazer é nunca deixar essas mulheres dominar, né? Aqui na igreja eu nunca deixei, né? A gente tava até essa semana, acho que foi semana passada, lá na casa da missionária Lara Lins, tava todo mundo lá reunido, que ela tá congregando aqui, servindo junto com a gente, e a gente tava falando justamente sobre isso, sobre o inchaço da igreja. A gente comentando sobre isso, que hoje, é baseado num quadro Socorro Vem do Alto, que o pastor enviou, que hoje, se você não criar meios, a igreja vai esvaziar. E todo mundo sabe o que eu digo no púlpito, né?
Quem não estiver gostando, você pode levantar agora, irmão. Levantar agora e ir embora no culto mesmo, que eu já fico satisfeito. Você já não perde meu tempo, eu não perco o seu. Você não perde o seu, eu não perco o meu, entendeu? Não convidei ninguém para vir para aqui. Não vivo de salário de igreja. Não sou pastor que ganha um salário de igreja. Eu venho aqui pregar. Quem quiser ouvir o cardápio que tem esse aqui é arrependa-se e converta-se. Se não quiser, você pode ir embora e pronto, acabou-se. E falo logo assim, e digo mais. E nem convidei a maioria de vocês que estão aqui sentados. Pode ir, pronto. E aí o pessoal pode achar que é ignorância, que é falta de educação. Não, é a realidade. Você é um pastor ou um boneco de ventríloco? Um fantoche que você fica ali na frente para animar o povo, tem que fazer uma piadinha para o povo rir, para o povo ficar ali por causa de dinheiro. Entendeu? Você tem que fazer o que Deus mandou você fazer. A penúltima congregação, que quem foi para a quinta vigília do clamor, pronto, eu já não estou mais naquela congregação, já estou em outra. Naquela congregação lá, fiquei lá 5 anos para esperar dar fruto. E pregando, converteu um aqui, um ali, fez um obreiro, mas eu fiz daqui não sai mais nada. Partiu para outro lugar, tem mais gente precisando ouvir. Partiu, foi embora. Eu ia fazer o que com o povo? Botar um palhaço no púlpito, levar uma bicicleta daquela que só tem uma roda e eu ficar andando e jogando bola de malabarismo pra cima, botar uma cama elástica e eu ficar dando mortal pra alegrar os irmãos. Fazer o que lá? Fazer um show, botar um churrasco no púlpito, trazer uma churrasqueira, em vez de o púlpito colocar uma churrasqueira e assar pra o pessoal gostar? Não quer dar fruto? Não quer? Então, beleza, partiu, vamos pra outro lugar. Vamos frutificar em outro local. Dar fruto em outra terra. Então, se o senhor está aí, é esse regime, fala para o líder, não mude nada. E se o senhor procurar a liderança também falar isso, beleza, chega lá, pede para ser abençoado, sai na paz, não cria nada e vai embora. É assim que se faz. Para a gente não dar escândalo, não dar munição para ímpio falar, para não botar nada em página da internet. Mas seguir o nosso caminho. Agora, um homem de Deus, um pastor, nunca pode tolerar, porque está lotando de gente e porque está dando oferta, botar mulheres sensuais assim, dessa maneira. E tem pastores que são tão, me perdoe a expressão, mas não tem outro, são tão canalhas que sabem que esse negócio de botar mulher assim, sensual, dá certo, lota a igreja, estão botando. Tem pastor que bota, uma vez eu nunca esqueço, fui pra igreja, a menina que foi ministrar o louvor e que tava ali praticamente coordenando tudo, com uma calça, que eu não sei o que é aquilo, é como se fosse um couro, mas é brilhante, é como se fosse uma borracha, ela com a calça daquela apertada, com salto alto, maquiagem carregada, ela cantando, e a calça assim, comprimindo tudo que tinha nela, se repartindo tudo ali, e ela lá cantando, e a igreja cheia de gente. E o pastor, o que foi que o pastor falou? O pastor, no final, só falou assim, vou dar as bênçãos apostólicas. Ou seja, o pastor não fez nada no culto. Então eu pergunto, qual é a função de um pastor hoje em dia? Qual é a função que um pastor exerce na igreja hoje em dia? É não fazer nada? Aí ele pega e coloca essa mulher lá na frente. A mulher cantou, a mulher falou isso, fez aquilo, todo mundo olhando ali para aquele show, né? Circense. E aí o pastor no final só dá a bênção apostólica e manda o povo para casa. Mas a igreja lotada e o gasofilácio não cabia de oferta. Deus vai cobrar isso. Então, irmão, se o senhor não pode fazer nada aí, não faça rebelião. Tente conversar, dialogar, resolver tudo com ordem e decência. Se a chaga já está gangrenada, não tem jeito, sai daí, vá seguir seu ministério, sai na bênção, sem confusão, sem rebelião, e deixe que Deus é que vai tratar este caso, tá bom? Então, pessoal, a gente avançou bastante aqui nas horas. Esse foi o quadro Socorro Vem do Alto. Para você que chegou depois, esse aqui é o quadro Socorro Vem do Alto, que é onde nós respondemos as perguntas do nosso ouvinte. Hoje nós respondemos a pergunta aqui do nosso ouvinte, o pastor que está passando por essa situação. Você pode comentar esse caso lá no YouTube, no nosso canal, que é o RBT Plus. Bota aí no buscador do YouTube, RBT Plus, se inscreva, você pode comentar, falar o teu relato, a tua experiência, aí vai ajudar muito, tá? Deixar o teu like, o teu conselho aí pro pastor, o teu comentário, tá bom? E a gente nem vai dar tempo para a palavra, vai ser um trechinho aqui no final, nos profetas da última hora, mas a gente não podia aqui comprimir muito o Socorro Vem do Alto, porque a gente já falou o básico do básico, mas é isso. E você que está nos ouvindo pela primeira vez, esse é o programa Última Chamada, exibido na 100.5, toda quinta-feira, a partir das 22 horas. Esse foi o quadro Socorro Vem do Alto, onde a gente responde as questões dos nossos ouvintes, e você pode nos ajudar a manter o nosso programa no ar. Estamos aqui na 100.5 há 7 anos, praticamente. Você pode enviar a sua oferta pelo WhatsApp do programa, pela chave Pix do WhatsApp do programa, que é 839-9105-6834, o DDD da Paraíba, que é o 83, e o número é 839-9105-6834. Você que está no YouTube pode enviar sua oferta aí pelo QR Code aí. Faça um pedido ao pessoal do YouTube aí. Cada
inscrito no nosso canal aí, envie R$10 por mês, R$10 por mês pra gente aumentar a nossa programação aqui na 100.5, tá? É só você abrir o scanner aí do seu Pix, aí do seu celular, da sua conta, e escanear esse QR Code no canto da tela, você vai estar fazendo sua oferta e colaborando com essa obra, tá bom? Pessoal, vou deixar tocando aqui esse louvor rapidinho, só para tomar uma água, e em seguida eu já volto com a palavra para abençoar a tua vida nos profetas da última hora. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal. Foi rapidinho, como eu prometi. Estamos de volta aqui. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Só esse trecho aqui tem um contexto, mas eu quero pegar só essa parte aqui que fala que aos homens está ordenado morrer, ou seja, está determinado, né? A palavra mais correta acho que seria essa, está determinado, ou seja, assim Deus estabeleceu que a gente morre, e depois da morte segue-se o juízo, ou seja, a gente vai ser julgado. É isso que a Bíblia apresenta, e eu queria trazer não é nem uma pregação, porque não tem um tempo, é só trazer um recado para a tua vida, você que está me ouvindo aí. A gente nunca sabe quando é o nosso dia. E por esses dias eu não lembro onde eu estava, encontrei um colega e ele falou que um amigo tinha falecido, tinha tido um infarto em casa. E eu me lembro que esse amigo, esse conhecido, eu preguei para ele, vou falar para vocês, eu pregava para ele desde 2009 e esse mês agora ele faleceu com infarto. Convidei ele múltiplas vezes para ir para a igreja. Vamos na igreja, um domingo, pega a família, pega a esposa, ouvir a palavra. E ele tem uma empresa. Ele, não, pastor, é porque a correria aqui, sabe, se você não ficar em cima dos funcionários, o negócio não rende, tem que estar em cima, tem que estar de dentro. Como diz, né? O boi só engorda com o olhar do dono e tal, não sei o quê. E vivia nessa correria. E desde aquela época eu chamava. Aí nesses últimos anos eu fui parando de chamar. Eu já nem chamava mais. Eu só... Ele dizia, como é que tá a igreja, pastor? Eu dizia, tudo bem, não sei o quê e tal. Qualquer dia eu vou lá e tal. E ele nunca conseguiu ir para a igreja. Eu não sei se por conta do trabalho. Eu não sei se por outras situações. Mas eu sei que ele viveu a vida dele totalmente dedicada à empresa dele, ao comércio dele, né? E ele ganhava dinheiro, estava crescendo e cresceu. E eu não tenho rede social, mas o pessoal falava que ele saía com a família e tal. Ou seja, socialmente ele vivia uma vida normal, né? Mas só que a Bíblia declara, e é muito clara, que a gente tem que tomar uma posição em vida de onde nós vamos passar a eternidade. É agora que a gente vai escolher. Ninguém vai escolher onde você vai viver a eternidade fora desse corpo de carne, onde a sua alma vai habitar. Ninguém escolhe depois que morre, escolhe quando está vivo, porque aqui em Hebreus 9 a gente leu, diz que depois da morte já segue-se o juízo. Então a gente escolhe agora para a gente passar a ser absolvido ou condenado nesse juízo. E quem nos absolve ou nos condena é a atitude da gente tomar Jesus como nosso Salvador, se arrepender dos nossos pecados. E infelizmente, eu fiquei muito triste com a notícia, ele era jovem. E aí quem pensa, como é que uma pessoa jovem vai ter um infarto, né? A pessoa pensa. E aí a pessoa morreu em casa, a pessoa está em casa, morreu. Não estava doente, não estava nada. E aconteceu isso com ele. Então eu queria só trazer isso aqui para vocês. Você que está me ouvindo, né? Seja quem for você pode ser um pastor, um líder, um crente, uma irmã, pode ser uma pessoa que também não serve a Deus, né? Às vezes a vida da pessoa é tão corrida dentro da própria igreja que você não tem tempo para buscar a Deus e se arrepender dos seus próprios pecados. E muita gente morre dentro da igreja também e nem é salva pela vida que vive. Então, muitas coisas relativas à salvação estão sendo esquecidas dentro da igreja hoje. Eu estava até comentando isso com a missionária Dalit e ela perguntando, será que a gente é o único ministério que ainda fala de ir para o céu, de salvação?
Eu não sei se a gente é o único, mas eu sei que são poucos os que falam sobre isso. E as pessoas nunca pensam que você pode morrer como essa pessoa morreu. Mas um dia normal, acho que ele estava se preparando, vou trabalhar daqui a pouco, tal, e tudo mais, e de repente ele morreu. E no outro dia já está sepultado, não existe mais aqui na terra. E aí eu pergunto para você, e a alma vai para onde? Será que você é daquele tipo de pessoa que todo mundo vai para o céu? Por esses dias aí morreu um cantor famoso do rock, e ele sempre fazia alusão a coisas tenebrosas das trevas, né? E era uma espécie de anticristo da música. E aí quando ele morreu, fizeram várias homenagens e cartazes, ele no céu tocando para Jesus. E sinceramente eu não sei o que tem na cabeça das pessoas. Você passa a vida inteira na sua terra amando o mundo, as coisas que há no mundo. E a Bíblia diz em 1 João que aquele que ama o mundo, o amor do Pai, de Deus, não está nele. E a pessoa passa a vida inteira amando o mundo e detestando o céu, as coisas do céu. Aí quando morre, fazem uma homenagem, uma foto, uma fotografia, uma caricatura dessa pessoa no céu. Eu fiz, por que todo mundo que morre quer ir para o céu? Mas quando está na terra não quer o céu? Porque o céu não começa quando você morre. O céu começa quando você está aqui ainda. Quando você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, entregar a vida para Jesus e viver a vida com Deus e a vida de Deus, que é onde as pessoas recebem os dons de Deus, recebem o Espírito Santo, se batizam nas águas, participa da Santa Ceia, prega o Evangelho. As pessoas em vida não querem isso, mas quando morrem dizem, eu quero ir para o céu. E aí os fariseus chegaram e disseram, Senhor, quando é que virá o reino de Deus? E Jesus disse, o reino de Deus não virá com aparência visível. O reino de Deus já está no meio de vocês. O que é que ele quis dizer? O reino de Deus começa aqui agora. Quando você sai daqui, é só a continuidade. E eu convidava esse irmão, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos ouvir uma palavra, tira um domingo. Ou seja, desde 2009, ele nunca teve tempo para ir um domingo, ouvir 2 horas de pregação. E agora que ele morreu, ele tem a eternidade inteira no lugar para onde ele foi. E há um ditado, pegaram um versículo da Bíblia e transformaram num ditado, que virou uma regra. Na hora da morte todo mundo se arrepende. Eu digo para você, quem vai se arrepender na hora do infarto? Dizem que a dor é tão grande que a pessoa perde a consciência na hora. Você perde a consciência, quando é fulminante, cai sem consciência. Como é que você vai se arrepender sem consciência? Se o arrependimento tem que ser racional e consciente. Sabe qual é a hora do arrependimento? É agora, quando você está ouvindo uma pregação como essa. Essa é a hora que você tem que se arrepender. E não esperar contar com a sorte, acreditando nesse ditado, que na hora da morte você vai se arrepender. Eu me lembro uma vez que um cara estava assaltando, tomou um tiro. No Brasil não é fácil, não é difícil ver uma cena dessa, né? O cara estava assaltando, tomou um tiro na cabeça e estava ali, e a mulher pregando e disse que ele estava aceitando Jesus. Gente, o cara estava nitidamente agonizando, colocando sangue por todos os buracos que ele tinha no rosto, ouvido, boca. Deve estar dando uma espécie de hemorragia. E a mulher lá dizendo que ele estava aceitando Jesus. Eu fiz, essa não é a hora de você entregar a sua vida para Jesus. A hora é quando a palavra está sendo pregada. E esse fato eu disse, quinta-feira eu levo isso para a rádio. Pena que eu não tenho muito tempo para ministrar para você, mas também vou te dizer uma coisa. Não é por falar muito que você vai se arrepender. Eu podia pregar 3 horas seguidas. Se teu coração está duro e você não quer, não adianta. Tanto faz eu pregar 10 minutos, 15 minutos, ou eu pregar 3 horas. Eu podia pregar 30 dias seguidos, sem parar, sem dormir. E tem pessoas que nunca iam se converter. Agora não quero ir para o céu na hora da morte. Tem uma cantora aqui do Brasil que, segundo as pessoas falam, né, e há indícios de que ela fez pacto com o diabo para conseguir fama e riqueza, e ela morreu. Quando ela morreu, começaram os cartazes, ela cantando para Jesus no céu. Só que as músicas que ela cantava eram sobre prostituição, adultério, bebedeira. Aí eu pergunto para você, o reino de Deus é isso? O reino de Deus é bebedeira, é prostituição? E Jesus queria ouvir isso. As pessoas não conseguem entender que Jesus é santo, Deus é santo. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede santo porque o vosso Pai é santo. E ser santo é ser separado da orgia, da Sodoma e Gomorra que é esse mundo.
E a gente precisa tomar uma posição agora. Eu não sei o que é que a tua igreja prega. Se é mentoria de como ficar rico, congresso águia, congresso fogo, congresso profético disso, daquilo. Eu não sei o que é que a tua igreja prega. Mas eu sei de uma coisa que é comum a todos os crentes. Para entrar no céu, a porta é o arrependimento. Todos têm que se arrepender e fazer uma aliança real com Jesus. Não é por fazer parte de uma denominação, não é porque você vai para uma igreja que você escuta a música, que você chora, que você vai para o céu. Se você não se arrepender dos seus pecados, você não vai entrar no céu. Jesus olhou para os discípulos deles, e eu caminho para encerrar, e tinha os discípulos de Jesus que andavam com ele, tinha os fariseus e tinha os pecadores, as pessoas que andavam de todo jeito, lá, prostitutas, bêbados. E Jesus olhou para os discípulos dele e falou uma coisa. Eu não sei qual tipo de confiança que os discípulos de Jesus tinham, mas quem sabe eles confiavam ser diferentes porque andavam com Jesus, né? Porque sempre tem aquela coisa, né? Quando você é de uma igreja muito grande, você confia, não, mas eu sou da igreja tal, meu avô é pastor, meu pai é pastor. Não, mas eu sou da igreja do pastor fulano de tal, que é famoso. Não, mas eu congrego naquele grande ministério. E isso às vezes dá uma confiança falsa na pessoa. E eu acho que os discípulos de Jesus tinham essa confiança falsa porque andavam com Jesus, né? E Jesus operava todo tipo de sinal, milagre e maravilha. Aí Jesus olhou para eles e disse assim: olha, se vocês não excederem em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, as prostitutas, os bêbados, os publicanos vos precederão no reino de Deus. Sabe o que Jesus disse? Em outras palavras, não é porque vocês andam comigo, não é porque vocês estão comigo, não é porque eu oro, expulso o demônio, não é porque vocês estão comigo que vocês vão entrar no reino de Deus. Porque se a justiça de vocês não ultrapassar, não exceder em muito, eu ainda fiz questão de frisar, a dos escribas e dos fariseus, que são pessoas que têm boa aparência, parecem justas aos olhos dos homens, mas por dentro são podres, como o próprio Jesus falou, são sepulcros caiados. Se não exceder nisso daí, ele disse, tem mais chance de salvação para prostituta, para bêbado, para publicano do que para vocês. Isso é Jesus, tá? Talvez na sua igreja você não escute isso, mas foi Jesus que falou isso. E se você não tomar uma postura de arrependimento, eu vou dizer, se você esperar para a hora final, pensando que vai ser igual a novela, que vai ter final feliz, você pode se surpreender com um final triste. Então toma uma posição hoje. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês.